Sejam muito bem-vindos ao Conexão do Sertão. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para mais o episódio número 10. E no episódio de hoje vamos estar trazendo uma pessoa extraordinária. Ela tem uma história magnífica que certamente vai tocar nos corações de vocês. Da simplicidade do sertão à força de uma mulher que inspira. Hoje estamos aqui com Dona Edna, como é conhecida. Dona Edna. Bem-vinda, Dona Edna. Eu que agradeço, pelo convite. É uma honra estar aqui contando um pouco da minha história, que não é muito boa, mas vou contar ela para vocês. Para todos. Toda história é boa, Dona Edna. É válida. Por mais que tenha tido dificuldades. Por mais humilde que ela seja, mas é uma história. E são as melhores. E são as melhores. E eu tô aqui para contar ela. Graças a Deus. Para iniciar esse nosso bloco, primeiro, já segue aí o nosso canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta. Tanto no YouTube, como também no nosso Instagram, Conexão do Sertão, e também no TikTok. Antes de iniciar, vamos para quem faz acontecer esse nosso podcast, que são os nossos patrocinadores. Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição, Centro Cultural João Mandu Neto, iGreen Energy, Marisa Melo Arte e Curadoria, Pilates para Atletas, Alana Diniz Lingerie e Arte Mídia. Já iniciando aqui já o nosso bate-papo com a nossa querida convidada, Dona Edna. Dona Edna, conta aí para todos que estão nos assistindo, quem é Dona Edna? Como foi sua infância? Se você é natural aqui mesmo de Princesa, conta aí um pouco desse início da sua história. Eu sou natural de Lagoa da Cruz. Lagoa da Cruz é pertinho aqui de Princesa, Nasci e me criei lá. E a minha história de infância não é muito boa. Uma história sofrida, Como eu fui criada. Então, minha infância foi assim. Meus pais eram muito ignorantes comigo. Então, meu pai bebia muito, chegava em casa, batia muito na minha mãe, e eu sempre presenciava tudo isso. Era um histórico assim, de violência muito grande. Então, desde criança, que eu já convivi com a violência, até os parceiros que eu arrumei era violência. Então, meu pai bebia muito, aí chegava em casa, aí batia na minha mãe, e eu via aquilo, batia em mim também, entendeu? E minha mãe era uma pessoa muito sofrida. Minha mãe teve 22 filhos. E eu, a mais velha. Então, eu não tive a oportunidade de estudar, porque eu era uma dona de casa. Eu que tinha que cuidar dos meus irmãos, eu que tinha que ajudar minha mãe. Era uma família pobre, meu pai trabalhava de roça, para sustentar toda a família. E eu não tive a oportunidade de estudar. Aí o pouco que eu sei, só que meu pai, por mais ignorância que ele tivesse, mas ele sempre quis que eu estudasse. Só que eu ficava muito sobrecarregada para estudar, cuidar dos meus irmãos pequenos e de tudo da casa, que eu era mais velha. Então eu disse, eu não vou para a escola mais, porque mais das vezes eu saía assim, metade do período da escola, porque chegava um irmão me chamando, mãe tá te chamando, aí como é que eu podia estudar desse jeito, Aí, só que pai, ele sempre dizia, você tem que estudar. Pai, assim, era uma pessoa muito ignorante, mas era uma pessoa muito correta. Então, eu cresci assim, sabe? Meu pai sempre dizia assim, olha, você tem que andar na linha, igual o trem. Aí, se eu fizesse qualquer coisa, eu apanhava muito também. E eram os dois ignorantes. Quando um pegava, o outro soltava. E eu dizia, tá bom nada, você vai apanhar mais. Eita. Você vai apanhar mais. Aí meu pai sempre costumava dizer isso. Ou você aprende, ou eu vou quebrar seus pinhais. Porque sabe, o povo nordestino, sim. O Nordeste, tu sabe. O Nordeste, o pessoal não tem pena, não. Então, eu fui criada assim. Aí, aos 12 anos, eu presenciei também uma morte praticamente era meu tio, assim, era tudo para mim, entendeu? Aos 12 anos.
ele morreu por causa de uma dose de cachaça. Que ele não tinha com que pagar essa dose de cachaça. E eu presenciei a morte dele, em Lagoa da Cruz. Quando o cara Por isso que hoje eu tenho problema de ansiedade, um bocado de coisa. Aí ele foi, o cara chegou, eu cheguei na hora. Como eu tinha muita consideração por ele, eu cheguei na hora. Eu já era uma mocinha já. Aí eu fui e pedi uma moeda para ele. Aí ele disse, eu não tenho não. Disse, fulano acabou de pedir para mim pagar uma dose para ele. E eu falei para ele que eu não tinha com que pagar essa dose. Aí ele foi, pediu o dono do bar umas balinhas, sabe? Numa bolsinha. Aí me deu as balinhas, amarrou numa bolsinha. As balinhas para mim. Aí quando eu dei as costas, eu escutei, sabe? Quando ele me chamou. Quando eu me virei, o cara já tinha metido a faca nele já. Dentro de um bar. Na época as portas eram 3 portas. Era uma do lado, outro do outro. Então ele com a facada, sabe assim, na barriga dele, e ele dando com a mão para mim, para eu ajudar ele. Sabe, o cara correu. E ele dando com a mão para eu ajudar. E eu sem querer chegar perto dele. Aí, para ver, criança, o povo... Às vezes as pessoas não dão ouvido às crianças. Eu corri para uma casa que era do povo Era a família de Ricardo ainda, que era Duca Louro. Morava em frente, vendia gasolina. Aí eu cheguei lá correndo. Eu digo, socorre, eu chamava ele de Tizé. Socorre, Tizé, ali que fulano matou ele. Aí ninguém deu ouvido para mim. Ninguém deu ouvido. Aí ele conseguiu sair dentro do bar, se arrastando com a mão assim, ó. Saiu desse jeito. E aí todo mundo viu que eu estava falando a verdade. Então, isso nunca saiu da minha memória, sabe? Sempre está marcado. Então, desde a infância até a minha idade que eu estou hoje, 50 e pouco, sempre eu fui criada com coisa de violência. Meu pai, uma vez, deu uma martelada tão grande na cabeça da minha mãe, que ela caiu quase nos meus pés. Maria. De martelo, viu? Caiu quase nos meus pés. E eu sei que eu fui criada, aí aos 16 anos eu saí de casa, porque pai era muito violento. Eu conheci o pai dos meus filhos aos 16 anos, eu conheci ele com 13 anos. 13 anos, aí aos 16 anos eu saí de casa, porque meu pai não aceitava meu casamento com ele. E pai era assim, pai era bem bruto, pai não queria que a gente namorasse cedo. Você não vai namorar com ele de jeito nenhum. Aí eu tinha meus irmãos, que eram os mais velhos. Então ele botava meus irmãos todos para me tucaiar na rua. Naquela época, não tinha telefone, era os orelhões, né? Aí eu me encontrava com ele por trás de uma telpa que tinha. Era telpa que tinha. Eu me encontrava com o pai dos meus filhos lá. Aí quando foi um dia, meu irmão viu ele lá. Cheguei em casa, o pai estava com umas cordas desse tamanho. É corda, viu? Umas cordas desse tamanho. Aí deixou eu chegar em casa. Quando eu cheguei, ele pegou com essas cordas, mas bateu tanto em mim, mesmo assim não adiantou ainda. Aí eu passei uma semana sem me encontrar com o pai dos meus filhos. Porque namorar, assim, na minha juventude eu não namorei, porque foi meu primeiro namorado. Meu primeiro, e foi o pai dos meus filhos, e vivi com ele 22 anos. Convivendo com violência, viu? Ele tentou me matar 2 vezes. Duas vezes. A gente vai explorar, conversar um pouco mais a respeito dessa parte sua. Duas vezes ele tentou me matar. Então, como eu estou falando para tu, desde criança, eu vim convivendo com violência. Certo. Só que a violência não transforma você a violência não transforma você em ser uma pessoa violenta, porque eu não sou violenta. Poderia ter transformado. Eu poderia ter me transformado numa pessoa muito violenta, mas eu não sou, nem com meus filhos. Eu dei para meus filhos a criação que eu não tive. Meus filhos, eu não era de bater. Meus filhos, Edilson, sabe, Maria? Edilson aprontou tanto aqui em Princesa Isabel que eu acho que o pouco que ele... O pouco não, né? Muito que ele sabe, né? Ele deve a mim, porque, assim, todos os dias eu estava na sala de aula com ele lá dentro, porque ele não queria estudar, não. O negócio dele era pegar bigu, como se chama, nos carros, pendurado nos carros. Era na praça do colégio ali. Sei.
Aí, quando eu ia para a escola, 90 falta, eu levanto todo dia. 90 falta. 90 falta. Então, eu criei meus filhos assim. O que eu passei, eu não quis que meus filhos passassem. Uhum. E meu marido, ele era muito violento. Minha filha mais velha, que é a Elaine, ela presenciou muita violência para que ele não fizesse nada comigo. Uhum. Um dia eu estava assistindo televisão, ele tinha chegado, mas também tinha o álcool, ele bebia muito. Ele bebia muito. Aí quando ele chegava em casa, ele era muito violento. Aí um dia eu estava assistindo televisão e eu não estava vendo nada, né? Ele pegou uma cadeira dessas aí ele já veio para meter na minha cabeça. Aí quando ele levantou a cadeira assim, aí minha filha entrou no meio, minha filha empurrou ele. Quando minha filha empurrou ele, ele caiu. Aí quando ele caiu, ele partiu para cima da minha filha. Aí minha filha, para se defender dele, sabe o que minha filha fez? Que toda vida ela teve um gênio assim, bem forte. Ela pegou, quebrou um espelho grande que tinha, ela quebrou o espelho e disse, não venha não. Ela disse, eu não estou brincando não, eu estou falando sério, não venha não. Porque o senhor acha que eu ia deixar o senhor meter aquela... Se o senhor tivesse metido aquela cadeira na cabeça da minha mãe, tinha matado minha mãe. Então ela ficou com um espelho assim, sabe? Esperando. Eles também sofreram muito, esses filhos meus, também presenciaram muita coisa, né? Uhum. Então hoje eu também devo muito a eles, assim, pela minha vida, porque ele tentou me matar 2 vezes. Uma vez foi a mais nova, também entrou no meio uma vez. Então é uma história muito triste, assim, né? Que eu me emociono só de falar. Mas não quero chorar. Eu não quero chorar, então... eu não vi uma história muito boa, né? Mas é uma história de superação, né? De superação. Hoje eu sou outra pessoa. Então, aí vem a parte dos companheiros que eu arrumei. Certo. Eu arrumei 3. Vamos já conversar nessa parte, né? Dona Edna, ela vai falando e vai entrando nas partes. Partes. A gente viu agora um resumo aí da história de Dona Edna, certo? Sim. Então, onde ela já sofreu violência desde a sua infância, com a parte dos seus pais, a gente sabe que, não só antigamente, mas hoje em dia ainda existe muito essa questão da violência de alguns pais com as crianças. Ela já veio de uma violência desde a sua infância, foi privada dos estudos por conta da ignorância dos seus pais, como ela mesma falou. Então, a gente está aqui trazendo a história de Dona Edna para servir de exemplo de superação, onde uma criança do interior da Paraíba, do sertão, conseguiu superar tudo isso e conseguiu reverter para que não fizesse a mesma coisa que ela sofreu, que ela não quis que os filhos dela sofressem também. Antes da gente se adentrar um pouco mais nessa parte dos seus relacionamentos, Dona Edna, que você já até adiantou alguma coisa, vamos falar um pouquinho nessa parte de ser influenciadora. Vamos quebrar aqui um pouco o gelo. Para não chorar. Exatamente. Como foi? A gente sabe que o seu filho, né, é um grande influenciador, bem conhecido, não só aqui na região, mas no Brasil todo. Como foi que surgiu Dona Edna influenciadora? Na verdade, começou assim. Eu não sabia do trabalho do meu filho, sempre. Porque meu filho sempre foi muito reservado, assim, para as coisas, sabe? Ele sempre foi muito tímido. Certo. Então, um dia eu cheguei em casa, eu sempre via ele no quarto dele. Ele sempre era no quarto dele. Ele nunca foi de conversar muito, mas também sempre foi um filho maravilhoso, um filho muito bom. Nunca me deu trabalho de nada. Muito obediente. A parte que ele dava trabalho era a parte que ele era pequeno, que eu levava ele para a escola. Essa parte ele era um menino muito danado. Mas depois que ele ficou rapaz, ele não me dava trabalho, ele não saía de casa. Até às vezes eu reclamava a ele, eu digo, meu filho, vai dar uma volta, vai na Estrela, que eu ficava preocupada, né? Já por conta de depressão, assim, né? De viver muito dentro de casa no quarto. Então eu pegava muito no pé dele para isso. Eu dava dinheiro para ele, eu digo, vai chamar seu colega, vai, eu dava dinheiro, vai lanchar. Eu sempre empurrava ele assim para ele sair. Aí quando foi um dia, eu cheguei em casa, aí eu vi ele de roupa de mulher. Eu trabalhava numa fábrica. Eu trabalhava numa fábrica de Neto Caetano, aqui em Princesa Isabel.
Eu passava o dia inteirinho na fábrica. Eu chegava em casa, às vezes quando eu não fazia hora, eu chegava 5 horas da tarde, mas quando eu fazia hora, eu chegava 8 horas da noite. E eles ficavam sempre muito só, porque eu precisava trabalhar, né? Com certeza. Eu já era separada. Eu precisava de batalhar. Eu nunca gostei de pedir nada a ninguém. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro, sempre gostei de batalhar, de conseguir aquilo que eu quero. Nunca gostei de coisa fácil, sempre gostei de ter o meu dinheiro, porque para mim a coisa que mais me dói é você chegar para uma pessoa, me dê isso, sabe? A pessoa passar na sua cara. Para mim não tem coisa pior. Então, quando foi um dia eu cheguei em casa, aí vi ele de mulher, de salto. Ele sempre escondia isso de mim, sabe? Porque ele não sabia da minha reação. Como era que eu ia reagir, né? Aí eu cheguei, tava ele com uma blusa de peito, que eu acho que eram umas bolas aquilo, uma peruca, de salto, de mini saia na cozinha. Quando eu cheguei, eu tomei um susto tão grande assim, quando eu vi ele, de batom, todo maquiado. Aí eu fiquei perto do armário, assim, eu parei. Fiquei parada assim, eu digo, meu Deus. Aí ele disse, mãe, eu disse, oi. Não é nada disso que a mãe tá pensando, mãe. Eu disse, não, meu filho, mas eu não tô pensando nada. Aí ele disse, mãe, você tá aqui? Eu fui sentar com ele. Ele disse, mãe, ó, isso aqui é um trabalho que eu tô fazendo aqui, uma personagem, mãe, ó. Isso aqui eu tô fazendo uma personagem, porque eu tô fazendo o Fala Cachorra, que foi aonde foi o primeiro... coisa dele foi o Fala Cachorra, que a gente tem blusa e tudo. Sei. Aí ele disse, aí mãe, eu tô fazendo uma personagem, eu faço 2 personagens. Faço 2 personagens em uma só. Aí mãe tá vendo eu vestida assim, mãe, mas não é nada do que mãe tá pensando, não. Eu disse, meu filho, eu não tô pensando nada, não. Eu disse, meu filho, eu não tô pensando nada. Eu sempre apoiei ele, se ele fosse realmente assim, sabe, se... Por exemplo, meu filho gostasse de homem, eu não ia abandonar meu filho porque ele gosta de homem, eu não ia abandonar. Então ele teve muito medo. Ele teve muito medo quando eu vi ele tanto teve medo como ele teve vergonha. Ele ficou parado assim, sem saber o que fazer, sabe? Aí eu disse, meu filho, não é uma personagem que meu filho tá fazendo? Ele disse, mãe, eu tô ganhando as coisas, mãe, eu recebi, ele começou ganhando coisinhas, sabe? Sapato, camisa. Mas eu sempre desconfiando, achando que aquilo não era honesto. Entendeu? Entendi. Eu sempre pegando no pé dele. Eu digo, mas meu filho, como é? Esse Instagram tá dando dinheiro a tu. Aí depois ele começou a ganhar dinheiro. Era roupa, era dinheiro. Aí eu digo, como assim, meu filho? Me explica esse negócio. Aí ele sentava, me explicar, mas eu não entendia. Eu não entendia o porquê daquilo ali. Eu digo, mas não é melhor tu trabalhar no mercado, não? Ele disse, mãe. Porque ele trabalhou muito aqui dentro de Princesa. Esse menino meu trabalhou em muitos cantos aqui dentro de Princesa. Tudo eu que arrumava. Ele começou desde pequeno, ele começou vendendo picolé. Sei. Ele era tão pequeno, quando ele vendia picolé, que era ele na rua e eu por trás da igreja, tucaiando ele, para ver se ele passava o troco certo. Na época tinha umas bolsinhas assim. Sei. Aí ele colocava, aí chegava o pessoal, sabe, eu ficava olhando, aí ele tinha raiva. Ele dizia, mãe, eu não já disse, mãe, não ande atrás de mim, mãe. Mas eu sempre ia para Gonzagão, que era o jogo, era ele com o carrinho na frente e eu atrás dele. Aí ele dizia, mãe, eu já disse que eu não quero mãe atrás de mim. Eu sempre procurava me esconder, né? Aí eu digo, sabe quem ele vendia picolé para Assis? Não sei se tu viu, Assis e Cláudia. Sei. Eles amavam ele, porque diziam que ele era muito honesto, que ele era o que mais vendia picolé aqui em Princesa. Qual é a criança que vende 3 carrinhos de picolé? Ele vendia de 3. Difícil. Aí ele vendia os picolé, aí chegava em casa, ele me dava o dinheiro. Eu nunca quis dinheiro dele, tu acredita? Eu dizia, não, meu filho, compra água, guarde, você compra uma coisa para você. Só que o pai dele era muito ignorante. O pai dele tomava o dinheiro dele. Aí eu dizia, não pode fazer isso com o menino, porque se tomar o dinheiro, o menino não vai querer trabalhar mais. Aí quando foi um dia, pronto, uma coisa que me marcou muito, que para mim eu estou vendo a cena, ele já faleceu, que Deus a tenha lá, né, no bom lugar, eu também já perdoei, não tenho raiva dele. Foi meu filho chegar um dia com a carroça, ele trazia tudo, sabe? Tudo que era de fruta. Mãe, na maior felicidade do mundo.
Ele disse, mãe, olha quanto de coisa que eu trouxe, mãe. Era tudo, era maçã, era uva, era tudo na carroça. A carroça vinha completa. Todo o dinheiro que ele ganhou, ele empregou todo em coisa para ajeitar a casa. Tu sabe o que foi que ele fez? Ele pegou essas coisas, ele pisou tudo de pé. Todas as frutas foram pisadas. Meu Deus, quando eu vi aquela cena, eu não fiquei em mim, não. O menino chorava igual uma criança. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, não, meu filho, ó, não tem nada. Eu digo, ó, não tem nada, não. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Sentei com ele. Eu digo, vamos fazer o seguinte. Olha, você vai botar a vender picolé. Todo o dinheiro que você ganhar, já compra uma coisa para você. Já vem. Você quer uma camisa, você compra uma camisa. Você quer uma bola, você compra uma bola. Você quer uma chuteira, você compra a chuteira. Eu digo, olha, só venha com bem pouquinho dinheiro. Não traga seu dinheiro completo para casa. Então, assim ele começou a fazer. Mesmo assim, o pai fazia uma zoada. Queria bater nele. Eu digo, não vai bater no menino de jeito nenhum. Porque o menino está comprando as coisas dele, ele não está pedindo dinheiro a você, não. E ele está vendendo picolé na rua. Eu, às vezes, eu apanhava também. Mas eu fazia alguma coisa também. Porque a violência, quando você sofre muita violência, você tem que reagir também. Porque se você não reagir, você só baixar a cabeça, ali é só pau, só pau, só pau. Então eu aprendi a reagir. Então eu comecei, sabe, a alterar a minha voz. Comecei a impor regras também. Aí ele começou a temer um certo medo. Eu digo, olha, não brinque não. Eu boto você na cadeia. Aí ele dizia, você não bota não, você não tem coragem. Eu disse, eu não tenho coragem? Eu digo, experimenta, bata em mim de novo para tu ver. Que eu te juro por tudo que for mais sagrado, essa história que eu tô contando, que as minhas filhas sabem que é verdade. Toda vez que ele levantava a mão, ele ia preso. A maioria das mulheres hoje que sofrem essas coisas é porque elas passam a mão na cabeça e não faz nada. Ele dizia, quando eu sair da cadeia, você me paga. E isso não me temia em nada. Quando ele chegava violento, cadê? Chegou um tempo, que os policiais já me conheciam. Eu chegava lá, ele dizia, eita, de novo, eu digo, de novo. Aí eu digo, eu tenho que correr para vocês, porque se eu não correr para vocês, eu vou correr para quem? Eu digo, a justiça, eu acho que é para isso, né? Verdade. Então, eu criei meus filhos assim, nesse sofrimento todo, e hoje meus filhos são, eu tenho certeza que hoje eles são traumatizados, né, por isso que eles passaram, e Edilson, ele sofreu muito, muito, muito. Tem gente que pensa, Edilson chegou do nada, ele começou desde pequeno trabalhando. Ele chegou uma época que eu tinha pena dele, ele chegava do mercado, ele tinha poucos minutos para almoçar. Esse menino ficou tão magro que me partiu o coração, de tão magro, porque tinha hora, né, ele começou, era correr demais, mas da vez chegava, eu trabalhando na fábrica também, aí não tinha almoço, eu não tinha feito o almoço, aí ele dizia, mãe, eu vou sem almoçar mesmo, eu vou sem comer, mas sempre na responsabilidade, desde pequeno, ele nunca foi menino assim de estragar, ele sempre foi um menino muito econômico. Entendi. Sempre foi assim, ó, sempre, ele comprava o necessário para ele, nunca foi um menino de estourar. Aí tem pessoas que acham que ele chegou assim a um nível, né, vou dizer, um nível mais ou menos, né, de que ele sofreu na infância dele, mas não foi fácil para ele, não, ele passou por muitas coisas também, violência com o pai dele pegar ele assim, eu sem poder fazer nada. Quando ele era pequeno, sabe o que o pai dele fazia quando chegava bêbado? Pegava ele assim, ó, pendurava, pegava ele pelos pés assim, pendurava. E se eu fosse para cima, eu apanhava também. Tu acredita? Eu apanhava também. Agora, você só era a bebida. Quando ele estava bom, ele não era assim. Ele era, assim, era ignorante, mas não tanto. Então, a nossa história, assim, foi muito boa, tanto eu como meus filhos. Meus filhos também, hoje, eu fico pensando assim, eu vejo eles hoje, graças a Deus, assim, né, num nível mais ou menos, né? Eu fico muito feliz por eles, mas que eles também têm um relato muito triste de infância, de mim brigando direto, mas o pai deles. E eu vou dizer uma coisa, mais curta e certa. Tudo que eu passei na minha vida, vivendo com esse homem, foi por conta dos meus filhos, porque eu dizia, se eu deixar,
Se eu deixar é pior, eu não quero voltar para casa do meu pai. Nunca levei problema meu pai nunca quis meu casamento com o pai deles, nunca. O pai disse, com esse homem você não casa nunca. Eu fugi com ele, para poder casar com ele. Aí, quando eu estava com 4 meses de gravidez, aí meu pai disse assim, você saiu de casa, é por causa desse homem. Agora você vai viver com esse homem, só que na minha casa você não bota os pés. Na minha casa ninguém aqui fala com você. Passou ordem nos meus irmãos para não falar comigo. Minha mãe não falava comigo. Eu não andava na casa do meu pai, porque foi para ver a ignorância de pai. Aí quando eu estava aos 4 meses de gravidez, aos 4 meses da minha filha mais velha, aí meu marido disse assim, que é o pai do meu filho. Disse, vai na casa do teu pai, que eu acho que já passou essa raiva dele. Minha mãe me recebeu bem. Eu cheguei em casa, a minha mãe doidinha. Ela disse, pelo amor de Deus, vai embora que teu pai está já chegando. Se teu pai chegar aqui e te ver aqui, ele vai fazer alguma coisa contigo. Aí eu disse, mãe, eu grávida assim, vai fazer uma coisa, vai. Eu te juro por tudo que for mais sagrado. Quando ele chegou, que ele me viu dentro de casa, ele pegou a espingarda e ele atirou em mim, tu acredita? Eu grávida de 4 meses. E eu não falei isso pro meu marido, não. Para que o tiro não pegasse em mim, eu me abaixei assim. Na época, em Lagoa da Cruz, tinha um tanque grande. Um tanque bem grandão, por lavar roupa na época. Aí quando eu vi ele com a espingarda, não sabe? Eu me abaixei assim. Quando eu me abaixei assim, sabe? A espingarda disparou. Eu nem perdi a menina que eu estava grávida, né? Que é a minha filha mais velha. Saí para casa, toda me tremendo, não contei nada pro meu marido. Não contei nada. Aí fui para casa com aquele desgosto, todo mundo daqui, meu Deus, meu pai tem coragem de atirar em mim, meu próprio pai. Aí pronto, não andei mais lá. Ele se arrependeu, mãe disse que ele se arrependeu muito. Você é doido de fazer uma coisa dessa? Ele disse, não, foi só para fazer medo. Ela, mãe, que fazer medo? Você atirou, disparou essa espingarda na menina para fazer medo? Aí pronto, não andei mais na casa dos meus pais. Aí quando eu ganhei minha filha mais velha, eu estava no hospital. Conheci minha mãe pelos pés, pela unha do pé dela. Aí eu no hospital sozinha lá, né? Aí eu vi a voz de 2 pessoas, né? Que eram as enfermeiras que vinham trazer ela no hospital. Aí eu conheci minha mãe pelos pés. Na hora que eu conheci a unha dela, na hora que eu conheci eu gelei, eu de resguardo, viu? Aí ela entrou, também não falou comigo. Aí pegou a menina, aí beijou a menina, abraçou a menina. Aí falou comigo. Ela disse, você tá bem? Eu disse, tô. Aí ela disse, eu falei com seu pai para vir aqui me ver. Falei com seu pai. Eu disse, mãe, quando mãe chegar em casa? Disse, não, ele tá arrependido, seu pai tá arrependido. Seu pai não vai fazer nada comigo. Aí eu sei que depois de um ano foi que eu fui na casa do meu pai para apresentar a menina para ele, porque ele dizia, ele pedia para minha mãe, eu queria tanto que ela viesse aqui, mas eu não vim, eu fiquei com aquele maior desgosto. Aí eu digo, não, eu não vou. Aí a mãe disse, mulher, ele não vai fazer nada com tu não, vá. Aí depois de um ano, eu comecei a andar lá em casa. Mas ainda hoje, meu pai é muito ignorante, ainda hoje. Pois é. Ainda hoje. Para vocês verem aí, né, como é minha história. A questão da violência, né, que leva, vai passando os traumas e a pessoa não esquece, né? A infância é a base de tudo. Exatamente. Dona Edna, voltando um pouco, você saiu falando. Sai falando, eu tenho que... Olha, tanta coisa. Se eu contar a minha história toda, até o jumento chora. Vamos voltar aqui. Essa parte tu estava falando da parte como surgiu Dona Edna influenciadora. Sim, do meu filho, né? Aí tu falou que tu encontrou ele vestido de mulher e tudo mais. Aí como é que surgiu depois para Dona Edna ser influenciadora? Aí eu sempre apoiei meu filho, nunca disse nada. Sim, eu comecei a ser criticada na rua, lá onde a gente morava. Chegava gente pra mim e dizia, teu filho tá doido. Mulher, cuida do teu filho é por aí rua falando sozinho, mas eu sabia que ele tava com fone no ouvido. Teu filho tá doido, teu filho é falando sozinho, cuida do teu filho.
Eu dizia, meu filho não tá doido, não. Eu chegava no canto. Eita, teu filho virou viado, que aqui no Nordeste é assim, ninguém respeita, é logo viado, sabe? Exato. Teu filho virou viado. Aí eu disse, se ele virar, o que é que tem? Se ele virar, ele não vai deixar de ser meu filho, não. Eu dei essa resposta para várias pessoas que diziam, eu digo, eu já cansei de falar para vocês que se ele for viado, ele continua sendo meu filho do mesmo jeito, eu não vai não é meu filho, não. Então, era uma crítica tão grande lá onde a gente morava sobre esse negócio dele, fazer esses vídeos de mulher. Meu próprio pai, viu? Naquela época ninguém conhecia muito também, né? Ninguém conhecia muito. Meu próprio pai. Eu cheguei lá e meu pai disse, agora é bonito, né? Ter o filho viado. Aí a sorte, que meus irmãos são meio ignorantes também, mas tinha um que ele mora no Rio de Janeiro. Aí meu irmão foi e disse assim, pai, ele não é viado não, pai. Isso aí é uma personagem dele. Eu achando que meus irmãos iam também atirar pedra, não sabe? Aí meu irmão disse assim, pai, isso aí é uma personagem dele. Se tá dando certo para ele, não tem que ficar criticando, não. Tem que deixar ele trabalhar. Então, meu irmão me ajudou muito nessa parte. Meu irmão falou por mim, eu estava junto, né? Aí eu comecei, né, enfrentando esse preconceito, assim, na rua do povo, não sabe? O pessoal falando, eu chegava em casa e dizia a ele, mas isso nunca parou ele. O primeiro encontro que ele teve foi o primeiro canto que ele saiu para divulgar o trabalho dele, foi com um rapaz que ele gostava de homem também, sabe? Mas que ele agradece muito, que ele foi muito bem recebido lá. Então, quando ele chegou, criticaram ele também. Mas nada nunca fez ele parar. E nem eu, como mãe dele, nunca aconselhei, meu filho não vista saia, meu filho não vista, deixa de fazer seus personagens de mulher. Aí pronto, aí ele começou a trabalhar, então ele começou a ganhar dinheiro. Então eu comecei a me assustar. Um dia uma vez eu cheguei em casa, sabe? Ele disse, mãe, aí eu disse, ele disse, mãe, eu vou comprar uma moto para mim. Eu disse, com o quê? Porque assim, ele trabalhava no Instagram, mas também ele trabalhava no mercado. Sei. Durante o dia era no mercado, aí de noite era trancado no quarto, fazendo as personagens, as coisas dele, né? Aí um dia ele disse assim, mãe, eu vou comprar uma moto. Eu disse, com que dinheiro? Eu disse, porque eu tenho certeza que esse dinheiro é teu, eu sempre fiquei com muito cuidado com isso. Eu disse, com que dinheiro tu vai comprar essa moto? Ele disse, mãe, eu tenho dinheiro para comprar. Mas eu disse, quanto custa essa moto? Na época era muito dinheiro, R$3.500. Aí ele foi buscar. Era um molde de dinheiro dessa, um molde de dinheiro dessa altura. Eu digo, meu Deus, fiquei doida. Eu disse, pelo amor de Deus, como foi que tu conseguiu esse dinheiro? Ele ficava rindo. Ele disse, mãe, eu tô ganhando, eu ganho do Instagram e eu junto. Aí eu disse, não, meu filho, tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Ele disse, não tem, mãe, eu tô ganhando. Só que um trabalho, né, que só ele sabia fazer. Exato. Só ele sabia fazer esse trabalho dele e ganhar. Ele disse, mãe, eu tô sendo honesto. Eu não tô pegando nada de ninguém, eu prometo à mãe. Eu chegava até a pensar que ele tava pegando do mercado. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, olha, seja honesto, não pega nada de ninguém. Ele disse, mãe, eu juro à mãe. Aí pronto, comprou a primeira moto, comprou até, sabe quem? Era um namorado de Meroca na época, bem novinho. Ele morava até ali em Maria de Pia. Ele comprou essa moto. Ai, mas quando ele comprou essa moto, foi uma rebuliço lá onde nós morávamos. Porque esse menino tá mexendo com coisa errada. Esse menino tá mexendo com alguma coisa, não tem condição não. Todo mundo cuidando da vida, porque o Nordeste é assim. O povo cuida da vida dele e cuida da gente. O bom é isso, né? Porque você não precisa se preocupar. E outra coisa, ninguém dá força a você, só bota você para baixo. Verdade. Por mais talento que você tiver no Nordeste, entendeu? Não é discriminando, é o meu lugar. Por mais talento que você tenha, santo de casa não obra milagre. Não obra não. Agora, se chegar uma pessoa, sabe? De fora E fizer qualquer coisa, fulano é muito bom, fulano faz isso. Não sabe? Desse jeito. É desse jeito que eu tô te falando, santo de casa não obra milagre. Tudo que meu filho conquistou, não foi nada de ninguém daqui. Nada. Tudo pessoas de fora que faz divulgação com ele, que chama ele, que ajudou ele. Daqui mesmo só crítica. Alguma coisinha ele fez aqui, muito pouco, alguma coisinha. Mas para ganhar dinheiro mesmo, povo de fora. Então, a senhora só surgiu influenciadora depois que ele já estava? Olha como foi, eu surgi
Não, eu surgi no começo, quando ele começou. Também. Também no começo, Mas né? como é que que ele convenceu, que a senhora Foi tinha... assim. Como é que ele convenceu a senhora a fazer os vídeos? Eu vou te contar como foi. Aí foi assim, ó. Um dia eu tava doente. Ainda hoje ele tem esse vídeo, ele guarda esse vídeo. Um dia eu tava doente, eu tava bem doente. Aí eu cheguei e disse, mãe, vá pra UPA. Aí ele não tinha culpa da moto ainda não tinha transporte. Ele disse, mãe, toma o dinheiro pra mãe pegar o carro, vai pra UPA. Aí eu fui pra UPA. Aí quando eu cheguei lá, eu bem doente, com febre, dor no corpo, era tudo. Menino, um médico que me atendeu, Juratu, era um homem lindo, lindo, lindo. Ele não era daqui, ele era de fora, era um médico. A coisa mais linda, os braços do homem eram dessa grossura. Não sabe? O homem era perfeito, de corpo, de tudo. Aí eu disse, meu Deus do céu, que homem bonito é esse? Ele era de fora, não era daqui, não. Aí eu cheguei em casa, aí eu me consultei com ele, eu cheguei em casa contando a história, sem saber que ele estava gravando. Aí eu sentado no sofá, ele disse, e aí mãe, como foi lá a consulta? Eu disse, meu filho, eu quase passo mal com o doutor lá, viu? Ele disse, como assim, mãe? Eu disse, meu filho, olha, o homem era a coisa mais linda. Os braços do homem eram dessa grossura, eu contando a ele. Aí ele disse, oxe, mãe, era. Eu digo, o homem era bonito, não era brincadeira. Mas mãe não estava doente, mas eu digo, meu filho, eu estava doente, mas não estava cega, não, meu filho. Aí eu disse até assim, eu disse, meu filho, aquilo que é um homem, né? O bagaço que eu tenho em casa, não, deixa eu te falar, sabe? Aí comecei falando essas coisas sem saber que estava gravando, sabe? Sem saber que ele estava gravando. Ele gravou toda a história, botou no Instagram. Quando botou, bombou, o povo gostando, sabe? Aí pronto. Aí ele disse, pronto, agora eu vou botar a mãe. Aí tudo botava eu, mas surgiu assim, já que eu tô dizendo. Foi, né? Aí surgiu os comentários do povo morrendo de rir porque eu disse isso, sabe? Aí ele começou a me colocar, em tudo que ele fazia, ele me colocava. E os vídeos davam muito bom. Porque eu não tinha vergonha, né? Eu respondia as perguntas. E a senhora sempre bem natural, né? Sempre natural, se eu não inventasse, eu respondia normal. Aí ele sempre brincava, mãe namorou aonde? Sabe? Aí eu sempre falava, sabe? Brincando, mas tem pessoas que levam a sério, né? Pessoas que levam a sério. E como é que a senhora hoje se considera hoje como uma influenciadora? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, se tem uma coisa que eu amo, é fazer isso. É uma coisa de paixão mesmo, né? De paixão. É a coisa que eu mais gosto de aparecer. Eu gosto de gravar as coisas, né? Mas tu sabe, nem Deus agradou todo mundo. Tem pessoas que gostam, outras não gostam. Mesmo assim, isso não me barra. Se tiver de 10 pessoas, tiver uma pessoa só me vendo, pra mim, tô satisfeita. Ótimo. Tu acredita? Acredito. É uma coisa que eu amo muito fazer. Mas só que tem gente que fica rindo de mim, fica dizendo, te estourou. Eu digo, estourei não. Eu digo, tudo tem o dia certo, o dia e a hora. Exato. Eu digo, se Deus quiser mudar, Deus muda hoje. Eu falo desse jeito para as pessoas, não sabem? Porque Deus, ele é o dono de tudo. Isso. Toda a riqueza do mundo é Deus. Então eu sempre falo isso, não sabe? Para quem debocha de mim, eu sempre falo isso. Eu digo, se Deus quiser, ele muda hoje. E os seus vídeos levam alegria, né? Eu gosto de falar sobre violência com as mulheres. Porque se tem uma coisa que eu fico feliz de ver mulher feliz. Quando eu vejo mulher sofrendo, eu fico muito triste. Sim. Já teve pessoas, semana passada eu tive no Total Saúde, uma senhora já de idade, uma senhora de 60 anos, ela disse que nunca se abriu para nenhuma das filhas dela, e ela conversou comigo, começou a contar o sofrimento dela que ela passa hoje com o marido, 60 anos. Olha aí. O histórico dela de violência. Ela disse que os filhos é tudo por ele e não por ela. Então eu não sou nada dela, eu nunca tinha visto ela. Mas ela disse que me assiste e ela disse que já viu eu falando. E ela disse que sentiu vontade de contar a história dela para mim. Eu escutei do começo ao fim a história dela. Muito triste, muito sofrida. Se identificou, né, contigo? Foi. E outras mulheres, várias mulheres já me procurou assim, quando elas estão... Eu não sei se é porque elas veem eu falando, não sabe? Porque mulher, assim, ela tem que se valorizar, né? Ter altos... Eu não vou dizer, eu hoje, eu já sofri muito. Só que hoje eu não admito isso mais. A pessoa dizer, você vai parar de fazer isso. Sim, aí como eu estava te falando, que eu nunca tive a oportunidade de estudar,
conta dos meus irmãos, que era muito, eu era dona de casa. Aí comecei a estudar quando arrumei o pai dos meus filhos. Sabe o que foi que ele fez? Ele, com raiva porque eu ia para a escola, ele cortou todas as minhas calças. Eu fiquei só com a do corpo que eu estava. Quando eu cheguei em casa, uma filha minha, que chama Emília, a Emília disse, mãe, pai cortou todas as calças de mãe. Eu disse, foi, não, mas sobrou essa aqui. Eu disse, é com essa aqui que eu vou todos os dias para a escola. Aí ele disse, você não vai para a escola mais? Eu digo, vou. Eu vou para a escola, eu não vou deixar de estudar, não. Então, o pouco que eu sei hoje, eu já aprendi, já depois de velha, como se diz, né? Aí eu disse, olha, sobrou essa. Então, é com essa que eu vou para a escola todos os dias. Então, eu ia para a escola todos os dias. Quando foi um dia, ele chegou lá transformado. Ele não estava nele, não. O professor teve medo. Ela disse, vá para casa. Eu disse, vou não. Ela disse, vá para casa, seu marido está transtornado aí. Eu disse, pois eu não vou. Eu disse, eu não vou. Eu fiquei sentada lá, na cadeira, e ele, com um fio de energia, enrolado nos quatro, como que eu era uma criança. Um fio de energia enrolado. Aí eu também não dei nem cartaz, né? Ele em pé lá, eu estava branco. Aí ele viu a sala de aula, né? Todo mundo sentado, todo mundo estudando, né? Ninguém parou com a presença dele, porque Vilane disse que teve um toque assim, de não parar. Aí todo mundo escrevendo, ele se sentiu tão envergonhado que deu a meia voltinha e foi para casa. Quando chegou em casa, não sabe, eu disse, vai me matar quando chega lá. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu digo, vai me matar quando eu chegar em casa. Calado estava, calado ficou. Aí quando foi no outro dia, eu fui para a escola de novo. Ele disse, eu já disse a você que eu não quero você em escola. Aí eu disse, pois eu vou para a escola, meu filho. Eu vou ficar uma burra dentro de casa sem saber de nada? Nós no Nordeste não diz, né? Não é discriminando ninguém, não. Assim, não existe ninguém burro, todo mundo é inteligente. É um vício de linguagem da gente, né? Um vício de linguagem do Nordeste, porque todo mundo tem uma inteligência. Tem a inteligência de uma coisa, tem de outra, né? Mas tem inteligência, ninguém é burro. Com certeza. Então, eu disse, amanhã eu vou para a escola de novo. Aí foi indo. E ele sempre brincando, ele disse, só que eu vou ditar uma regra para você hoje. Eu digo, todas que você quiser. Ele disse, a partir de hoje, a menina vai com você, que era minha filha Emília. Todo dia ela vai estar em sala de aula com você. Eu digo, não tem problema. Eu digo, levo ela todo dia. Então, todo dia ela ia comigo, todo dia. Chegava lá em entrevista. Tua mãe faz o quê? Não, eu já disse, mãe não fez nada lá. Vá, tinha homem perto de sua mãe? Como é? Ficar entrevistando a menina. A menina disse, pai, não, os homens que tem lá, os que estudam, pai. Mãe não fez nada de errado lá, não. Aí eu sei que hoje, um pouco que eu sei, mas eu passei por cima disso aí, viu? Passei por cima disso aí e terminou, chegou uma fase que ele não dizia mais nada quando eu ia para a escola. E eu com um menino pequeno, viu, em casa. Deixava o menino dos pequenos, deixava a outra pequena também. Aí ele disse, porque essa escola aí, se você atrás de algum, aqui no Nordeste de algum macho, né? Eu digo, eu não estou atrás de macho nenhum, apenas eu quero aprender. Então hoje, sabe, eu quero voltar, não sabe estudar, eu estava estudando. Mas eu quero voltar a estudar novamente, porque sala de aula, tudo que você aprende é maravilhoso. Exato. E nunca é tarde. Não. Quando eu comecei, o ano passado, ficaram tudo rindo de mim, onde eu passava. Que tu sabe, no Nordeste é assim. O povo fica nas portas, eu só via malocas, tudo rindo de mim. Disse, olha, estudando depois de velha. Eu disse, não, eu tenho que dar uma resposta, eu não aguento não. Quando foi um dia, eu me virei para trás, eu disse, olha, nunca é tarde para estudar. É melhor estar na sala de aula do que estar numa maloquinha dessa aí, falando de fulano, falando de ciclano. Então vocês tomem vergonha na cara, vão arrumar uma lavagem de roupa e deixem a minha vida, que eu não devo a ninguém, eu não tenho satisfação para dar a ninguém aqui. Quando eu passava, todo mundo virava a cara para mim. Ninguém me criticou mais. Eu digo, nunca é tarde para aprender, nunca. Mas até isso, preconceito, quando eu comecei a estudar, eu tive que enfrentar, tive que barrar isso aí também. Ô, dona Edna, falando dessa parte já dos seus relacionamentos que você falou, é importante você falar, importante vocês verem, né? Dona Edna, quem vê Dona Edna com esse sorriso maravilhoso, com essa alegria, não sabe, né? Verdade. Da história que tem por trás e como ela conseguiu superar tudo isso, né? Então, é importantíssimo você, mulher, né? Ou você também, adolescente ou criança, que às vezes sofre abuso ou maus tratos, né?
tenham fé que um dia vocês vão superar tudo isso e criar coragem de denunciar. Então, não se calem diante dessas violências, né? Por mais que seja uma violência física, uma violência psicológica, Exatamente. né? Então, Dona Edna aqui é um exemplo para vocês seguirem. Dona Edna, a senhora disse que passou por 3 relacionamentos. Falou um pouco do seu primeiro relacionamento. É meu primeiro. A cadeia praticamente era a casa dele, porque toda hora que ele inventava de bater em mim, eu dava parte dele. No caso, o seu primeiro relacionamento são o pai dos seus filhos, são né? São pai dos meus filhos. Você viveu com ele durante 22 anos. 22 anos. Aí separou ou como foi? Eu vivi 22 anos, então eu não deixei ele, porque meus filhos eu botava isso na minha cabeça. Eu tinha medo das pessoas falarem de mim, sabe? Eu tinha essa besteira que hoje, Deus me perdoe, bate minha boca, não sabe? Desculpa, eu vou até dizer um negócio aqui, peço perdão a vocês, porque hoje eu não tô nem aí. Hoje eu tô cagando para quem fala de mim. Tu acredita? Eu tô nem aí mais, ó, pode falar o que quiser. Eu não tô nem aí mais para essas coisas. Então, eu tinha essa mentalidade. Se eu deixar, fulano vai falar de mim. Fulano vai dizer que eu estava atrás de homem. Então eu vou me sujeitar a sofrer aí no relacionamento que eu não tinha amor mais não. Eu passava de 2 meses sem chegar perto dele. E sabe o que ele fazia com raiva, porque eu não queria? Ele ia na geladeira, abria uma garrafa d'água, eu deitada na cama, ele despejava em mim. Com raiva, porque eu não queria. Como é que eu ia ter relação com uma pessoa se só era briga, chegava, queria bater em mim? Meu Deus, onde é que eu tinha amor para isso? Então eu não queria. Eu vivia em casa assim com ele, passava de 2 meses. 2, 4 meses, passei de 4 meses. Mas com aquele medo dele fazer alguma coisa comigo. Então hoje, eu não estou nem aí para quem fala, eu deixo de falar. Porque ninguém está pagando minhas contas, né? Eu mesmo, se eu não batalhar, ninguém vai me dar nada. Então para que eu vou me importar com ninguém? E o Nordeste aqui, ele é o meu lugar, mas você sabe que é o ritmo do lugar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar, eu gosto de brincar. É tanto que eu estou nos cantos, chega aquele jovem, tudo brincando comigo, eu brinco também. Minha filha mais velha disse que uma mulher chegou aí e disse, tua mãe já é vó. E eu digo, porque eu sou vó, eu morri, né? Eu disse, diga a ela que vá se importar com a vida dela, se ela não pode fazer o que eu estou fazendo, após ela se cale, porque o meu jeito é esse, eu não mudo não. É verdade. Eu sou desse jeito, agora sim, com o maior respeito, entendeu? Com o maior respeito, gosto de fazer minhas coisas, gosto de dançar, eu sou divertida, eu gosto mesmo. Então, os jovens onde eu tô, chega muito jovem onde eu tô, brinca e tudo, e eu gosto muito dessa parte. Sim. Aí, como eu estava te falando, né, sobre a violência desse primeiro marido meu, aí eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu digo, não vou deixar, porque o pessoal vai falar de mim. Aguentei 22 anos. Quando minhas filhas começaram a ficar mocinhas, já começou aquela violência, ele batendo nelas, batendo nas minhas filhas. Aí a mais velha trabalhava até com o seu Zé da bebê, não sei se você ouviu falar. Ela trabalhava de garçonete lá, fazendo as coisas. Quando chegava, ele tomava o dinheiro dela também. Eu digo, mas isso não pode, fazia com o menino. Estava fazendo com a mais velha também. A mais velha disse, eu não dou meu dinheiro a você, porque eu preciso comprar minhas coisas. Então eu vou trabalhar para lhe dar o dinheiro, se o senhor trabalha também. Eu nunca peguei dinheiro deles, nunca. Aí foi indo, eu vi aquela violência granadina, sabe? Eu digo, meu Deus, não vai dar para permanecer aqui, porque eu vendo as meninas, essa mais velha já, tô vendo a hora, a mais velha acontecer coisa pior, né? Sim. Aí eu disse, vou sair de casa. Aí, meu primeiro trabalho que eu arrumei, eu conheci uns meninos que, Ave Maria, esses meninos foram um pai para mim, que é Toninho Ari, conhece? Conheço. Filho de Dona Joana, nossa, eu devo tudo àqueles meninos. Toninho Ari. Nesse dia ele tinha batido em mim. Ele tinha batido em mim, eu tava com um caroço bem grande na cabeça. Aí quando eu deixei, chega Marlene de Dosca lá em casa. Marlene de Dosca, Toninho e Ari, eu nem conhecia, e Assis. Eram 3 irmãos. Aí eu não conhecia aqueles caras, eles chegaram para se ver as coisas de Deus como é, né? Sim. Eu estava na sala, muito triste, caroço na minha cabeça, toda deprimida. Aí eu vi quando bateu palma. Aí quando eu olhei Marlene de Dosca, eu tenho um favor muito grande a ela. Marlene de Dosca, eles 3. Ela é de Nordesoi. Você vê, eu estava muito deprimida, mas recebi eles bem.
não fiquei nervosa, não contei nada, não sabe? Ela disse, Edna, trouxe esses meninos aqui, eles são do Recife, são filhos de Dona Joaninha Andrade. Aí eu disse, sim, aí você entendeu por quê. Certo. Ela disse, olha, eu trouxe ele aqui porque você é uma pessoa muito boa. Eu sei que você cuidou de Dona Maria, que foi uma senhora que eu cuidei no cruzeiro, que ela estava abandonada. E eu fui quem cuidei dela, até quando ela morreu. Eu que fiz velório dela. A mulher quando eu comecei a tomar... eu vou em história vinuta. Eu comecei, um agente de saúde descobriu essa senhora lá. Sei. Ela estava em maus tratos, ela estava sozinha dentro de uma casa, precisando das coisas. Então, o agente de saúde, que foi Zé Costa, arrumou para mim. Sei. Então, eu cuidei dela como se fosse a minha mãe. Eu cuidei dela 3 anos. Ela me chamava de mãe, ela com quase 80 anos. Me chamava de mãe. O padre foi uma vez lá confessar ela. Aí o padre perguntou o cara que eu era dela. Ela disse, ela é minha mãe. Disse, para fazer o que ela faz comigo, só uma mãe. Disse, eu me emocionei, fiz chorar, saí para fora. Aí cuidei dela e fiz o plano dela, porque como ela já era de idade, né, eu tomava conta do dinheiro dela, então eu não falava nada para ninguém. Então eu comecei a pagar o plano lá em Ernesto dela, sem falar nada. Aí me lembro, foi com uma mulher de Princesa Isabel, disse aqui, e eu dei a resposta na mesma hora a ela. Aí ela disse, eita Edna, Dona Maria morreu, né? E agora você vai, ela porque tinha, sabe? Aí disse, você agora vai tirar a esmola para enterrar ela. Eu olhei para ela e disse, não, ela vai ter um enterro digno, porque eu vou fazer o enterro digno dela. Eu digo, eu não vou precisar tirar a esmola para enterrar ela, não. Ela vai ter o enterro dela com tudo que ela tem direito. Fui lá em Ernesto, menina, Ernesto mandou tudo para lá. Sabe? E ela achou porque ela tinha, né? E Dona Maria não tinha, né? Eu cuidava dela, que eu ia deixar a Dona Maria passar por isso. Então, como eu cuidei muito bem dela, tinha os relatos das enfermeiras, doutor Zoma, que ia lá, via que eu cuidava bem dela. Então, sempre as coisas se espalham, né? Sim. Nunca acontece um negócio assim, às vezes é mentira, mas às vezes é verdade. Com certeza. Então, essa fama minha se espalhou, porque eu cuidei bem de Dona Maria. Aí Marlene trouxe, Dona Maria morreu, eu fiquei sem trabalhar. Certo. Aí Marlene foi e disse, olha, Dona Joaninha, esses meninos são filhos de Dona Joaninha. E eles estão precisando muito de uma pessoa para cuidar de Dona Joaninha, só durante o dia. Durante a noite você vem para casa, você cuida dela, dá janta a ela, ela cria uma menina, a menina fica com ela. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou querer. Eu estava numa situação muito triste. Além de eu estar sofrendo violência, eu estava só em casa. Eu não tinha outra ocupação, não tinha um lazer, eu não estava saindo. Estava quase louca já. Então Deus botou essas pessoas, eu disse, eu quero. Eu não deixei nem o homem falar. Nem o homem falar, eu disse, eu quero, eu aceito. Fui cuidar da Dona Joaninha. Aí cheguei cuidando bem, aí perto da Dona Carmelita França, aí comecei a cuidar da Dona Joaninha. Começou as brigas. Ele com ciúme. Ou você sai desse serviço, eu vou quebrar seus pinhascos. De jeito, eu digo, meu Deus do céu, não estou fazendo nada demais, vou trabalhar. Eles me pagavam bem, viu? Além deles me pagar bem, eles me davam feira. Eles me davam feira, eles diziam, a feira para você e para os seus filhos. Então ele começou a ver que os meninos eram bonitos, né? Que são formados em direito, né? Só mal bonito, altão. Ele começou a ciumar de mim. Com o Toninho. Começou a ciumar de mim com o Toninho. Porque Toninho tinha aquele apego comigo. Edna, cuida bem. Passou Toninho disse assim, Edna, se você quiser morar aqui com Mãe Joaninha, você mora aqui com Mãe Joaninha. Porque você é uma pessoa de responsabilidade. Eu estou vendo que mãe está muito bem cuidada. Disse, mãe estava à beira da morte, eu estou vendo mãe outra pessoa, então eu não tenho por que não aceitar você morando dentro de casa. Ele disse, de jeito, Toninho, chegou para mim, Ari. Aí ele disse, porque você vai sair do serviço? Eu disse, saio não, porque eu tenho muito isso, quando eu tenho uma coisa eu tenho responsabilidade. Eu disse, jamais eu vou deixar a Dona Joaninha, os meninos confiaram em mim, um menino muito bom, não tinha covardia, aí, dona ajeitava a mim. Só um instante. Aí, qual foi o momento, assim, a chave decisiva que a senhora decidiu romper com esse relacionamento abusivo? Escuta, foi o que aconteceu? Foi exatamente o pivô da minha separação. Foi Dona Joaninha e o menino.
Foi o pivô da minha separação. Certo. Aí ele foi, aí ele disse assim, você vai sair do serviço? Eu disse, não vou. Não vou porque eu preciso trabalhar e eu estava ganhando bem. Minha vida estava melhorando. Estava sendo outra vida, sabe? O dinheiro que eu ganhava era todo livre. Porque os meninos me davam feira, me davam roupa, não tinha pena. Quando ele chegava do Recife, trazia as bolsas de correr para mim. Agora, tanto era coisa para mim como para os meus filhos. Aí, quando foi um dia, esse cara era de Lagoa da Cruz. Não sei se tu lembra que na época a Energisa era de frente à Dona Joaninha. Sei. Se lembra que a Energisa era lá? De frente à Energisa. Mas em que ano? Que dependendo do ano. Faz tempo, tem o quê? Era emendado com Dona Carmelita França. Sim, sei. A Energisa era ali. Aí toda tarde eu sentava a Dona Joaninha na calçada. Ela tomava banho e eu abria a porta e sentava ela. Certo. Eu ficava lá dentro cuidando das coisas. Aí chegou um sobrinho de Dedé Jerônimo, da Lagoa da Cruz. Que é um pessoal, né, bem... Sim. Que tem nome na Lagoa. Aí o sobrinho de Dedé Jerônimo chegou lá, né? Aí perguntou a Dona Joaninha, que hora abre aqui a Energisa? Aí a Dona Joaninha disse, 2 horas. Aí disse, ela só chamava essa menina comigo. Essa menina, vem cá. Aí eu fui, eu disse, oi, Dona Joaninha. Ela disse esse rapaz aqui perguntando que hora abre a Energisa. Eu disse, 2h30. Aí Dona Joaninha disse, pega uma cadeira aqui para ele sentar. Eu fui, peguei sem maldade nenhuma, sem nenhuma maldade. Aí eu fui, peguei a cadeira e botei ele para sentar. Aí ele sentou, aí ficou conversando, ele e Dona Joaninha. Aí deixa que ele bebendo cachaça no bar de Ivo. Aí viu o cara lá, achou que eu tava com o cara. Achou que eu tava com o cara, que eu levava o nome que eu não fazia, que era para eu ter feito, né? Porque você levando um nome que você não leva... Inocente, hein? Inocente. Aí terminei meu trabalho, eu já estava com medo. Quando eu vi ele no bar, só brechando, eu disse, eita, meu Deus, estou ferrada hoje. Então eu tenho esses problemas de ansiedade, foi tudo por conta disso, relacionamento ruim, infância ruim. Aí hoje eu tenho ansiedade, quando ataca, eu chego a sentir choque. Eu sinto choque assim em cima da cama, quando eu estou com ansiedade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me levanta. Eu não tomo nenhum remédio. Graças a Deus. Não tomo nenhum remédio e eu começo a me equilibrar e levanto. Mas tem vez de eu passar 3, 4 dias. Mas não perco a minha fé, não deixo de falar. Saio para ver se eu melhoro. Aí deixa eu terminar. Aí ele viu, né, o rapaz lá. Aí deu meu horário. Eu disse, Dona Joaninha, eu vou para casa. Mas já deixei preparado. Eu disse, Dona Joaninha, olha, se ele não abrir a porta para mim hoje, eu venho dormir aqui. Ela disse, venha, minha filha, as portas estão abertas. Aí eu tinha uma chave. Eu tinha uma chave de lá e deixava outra com a menina, que a menina ficava olhando Dona Joaninha. Aí eu disse, pronto, eu vou para casa, mas eu vou já avisando para a senhora que se não der para me dormir, eu venho dormir aqui. Mas quando eu cheguei em casa, meus filhos, tudo na porta, tudo em pânico. Todo mundo apavorado, ele com uma faca desse tamanho. Foi onde teve o fim do meu relacionamento. Ele com uma faca desse tamanho, disse que passou o dia amolando essa faca, numa pedra de amolar lá. De amolando a faca. Aí, quando eu cheguei em casa, aí a menina disse assim, mãe, não entra, mãe. Desse jeito. Ô, mãe, não entra, me empurrando. Eu disse, oxe, eu vou entrar. Aí eu sabia que ele tinha visto eu lá. Eu disse, mesmo assim, eu não vou ter medo. Eu disse, se eu tiver medo é pior. Aí, ele me disse, mãe, não entra, mãe. Eu disse, eu vou entrar sim. Aí eu peguei, abri a porta, entrei. Ele também não falou nada, bem mansinho. Aí quando chegou na cozinha, eu só deu tempo eu entrar a primeira sala, a segunda sala. E quando eu fui chegar na cozinha, ele já partiu para cima de mim com a faca. Faca desse tamanho, ó. Perante a Deus do céu, a história mais real que... Todos são real, mas essa... Quando eu tô vendo a cena, aí lá em casa tinha uma janela baixinha, né? Aí eu vi que ele não tava para brincadeira, né? Uma pessoa desarmada, ele com uma faca. Aí claro que eu tinha que correr, né? Que eu tava com uma saia, eu tava com uma sainha, eu lembro até a saia que eu tava com ela. Deu tanto trabalho para pular essa janela. Aí ele partiu para cima de mim, quando ele partiu para cima de mim, eu pulei a janela, chovendo muito. Aí eu saí, ó, correndo no meio da rua, toda molhada. Pedindo ajuda, e ele com a faca, pega, mas não pega. Ele estava disposto a fazer alguma coisa comigo, pega, mas não pega. Por que é que eu não gosto de Dalberto? Sabe quem é? Dalberto, que foi do Conselho Tutelar, que ele já foi policial. Sim.
Ele não me ajudou no momento que eu mais precisei. Aí, como o Roberto era policial, na época que morava perto lá de casa, aí eu chovendo, aí eu bati na casa de uma mulher, a mulher disse assim, ó, você que mexeu seus hambúrguer, como, de jeito? Aí eu disse, meu Deus, vai me matar. E eu fiz uma promessa, eu disse, meu Deus, se eu escapar, eu disse até assim, minha Nossa Senhora, eu disse, de jeito. Eu disse, minha Nossa Senhora, se eu escapar, eu não volto para casa mais. Eu disse, deixa, eu fiz um juramento, debaixo de chuva, chovendo. E eu disse, se eu escapar, eu não volto para casa mais. Então eu fiz aquele juramento, né, na hora do aperreio. Aí eu bati na porta de Roberto. Aí eu, Roberto, aí ele disse, o que é? Aí eu disse, me acorda aqui, pelo amor de Deus, Edmilson está correndo atrás de mim com uma faca para me matar. Aí ele disse, não posso fazer nada aqui, eu não estou trabalhando, deixa eu. Eu não estou trabalhando hoje, não. Eu disse, rapaz, me ajuda, pelo amor de Deus, olha ele ali. Sabe o que ele fez? Para passar por mentiroso, sacudiu a faca lá. Ele não estava bebo, não, viu? Sacudiu a faca. Quando ele sacudiu a faca, eu disse, ele sacudiu a faca ali, ó. Naquele coisinha ali, naquele matinho ali. Aí o Roberto disse, mas eu não posso fazer nada, porque eu não estou trabalhando. Eu disse, tá bom. Saí correndo. Aí tem um velhinho, que era irmão de Tom Feire. Na semana que esse velhinho, ele me socorreu, na mesma semana ele morreu. Ele estava na porta. Aí eu disse, seu Zé, pelo amor de Deus, me ajuda, deixa eu entrar aqui, seu Zé, de jeito. Eu disse, seu Zé, me acuda, deixa eu entrar aqui, pelo amor de Deus. Ele foi, deixa eu entrar. Ele deixou com a mulher, me esculhambando a mulher dele. Como é que você deixou essa mulher entrar aqui? Disse o marido dela aí, teve de pegar, ele disse, deixei ela entrar sim, porque eu não vou deixar o homem fazer alguma coisa com ela, não, porque ele estava com a faca. Aí, quando viu o Roberto aí, jogou a faca fora. Eu não ia deixar ele fazer alguma coisa, não. Deixei ela entrar assim. Dormi lá nesse dia. Quando foi bem cedo, foi às 8 horas da manhã, tirei para cá a dona Joaninha. Eu disse, dona Joaninha, confia em Deus. Não é que eu contei a história da dona Joaninha. Ela disse, Ave Maria, não vá mais para casa, não. Fique aí. Eu peguei, liguei por mim, liguei para Tonho, liguei para Ari. Aí Tonho disse, olha, não importa com nada seu que tiver lá. Ele disse, a partir de hoje você vai passar a morar aí. Você não vai mais para lá. Eu disse, não, Toninho, eu vou não. Aí passei a viver lá, na casa de Toninho. Menino, eu passei tanta coisa. E teu menino? E meus meninos lá, mais ele. Aí ela ainda dizia, mãe, deixe, porque os meninos já eram grandinhos. Ela ainda dizia, não, mãe, para não atrapalhar o serviço de mãe aí, eu vou deixar os meninos lá e vou começar a ficar lá com os meninos, cuidar dos meninos. Aí começou violência com os meninos. Aí o conselho tutelar me procurou. Disse, Edna, tu vai ter que arrumar um canto assim, porque ele tá bebendo e tá com esses meninos, os meninos ficam até 10 horas da noite ali na Estrela, aí não pode. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu tô cuidando de Dona Joaninha, o que é que eu faço, meu Deus do céu? Aí eu disse a Tonha, aí Tonha disse, não, você vai fazer o seguinte, todo dia você vai fazer almoço para eles aí, você vai lavar a roupa deles aí, você vai fazer o que precisar. Vai botar eles para dormir aí. Quando for de manhã, você manda eles aí. Agora, na parte da noite, não. Na parte da noite, você sempre mantém eles dormindo aí. Então, assim ficou um bom tempo. Os meninos dormiam, quando era de dia, para lá, contar ele lá. Porque durante o dia ele estava bom, não era só a noite. Sim. Aí, durante o dia, os meninos iam para lá. Eu sei que foi indo. Aí eu disse, confia em Deus, nunca mais eu volto para ele. Aí passou um mês, quando foi com um mês, ele falou com Dona Joaninha. Disse, Dona Joaninha, eu queria falar com a menina que trabalha aí. A Dona Joaninha disse, eu vou perguntar a ela se ela quer falar. Se ela não quiser, ela não fala não. Aí ele foi. Aí Dona Joaninha disse, teu marido disse que quer falar com tu. Eu disse, não, Dona Joaninha, ele é marido meu mais não, estou separado, não quero ele mais não. Aí Dona Joaninha disse, não, mas pelo menino, dê uma chance a ele. Mas eu aceitei ele vir. Eu disse, eu vou aceitar, se ele vir é bom, se ele não beber, agora se ele vir, ele nem entra. Eu disse, Dona Joaninha, esse homem veio todo arrumado, todo perfumado. Queria que tu visse a panca do homem. Chegou, eu mandei ele entrar. Aí eu disse, olha, a conversa vai ser muito rápida, desse jeito. Ele morreu, ele contava esses familiares dele. Eu disse, olha, a conversa aqui vai ser rápida. Nem ri, nem nada. Eu disse, a conversa vai ser muito rápida. Somente 3 perguntas. Se nessas 3 perguntas você aceitar, volto para casa hoje, pelos meus filhos. Tá certo? Ele, Ave Maria, eu aceito demais.
Faça a pergunta. Eu disse, ó, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é para você liberar as meninas, assim, quando as meninas quiserem sair na praça com as outras amigas dela, né? Eu digo porque elas têm direito de dar uma voltinha, né? Que elas já são as mocinhas já. Sim. Se você aceitar as meninas, para não estar fazendo vergonha às meninas, aceitar, aí ele disse, aí eu vou ver, né? Eu digo, não tem negócio de ver, não. Eu tô falando para você aceitar as meninas, dar umas voltinhas. Aí ele disse, tá bom. Aí eu disse, a outra pergunta, eu quero continuar trabalhando aqui, dona Joaninha, porque eu não vou abandonar ela, porque os meninos confiaram em mim. Aí ele disse, não, até aí não tem problema não, pode ficar trabalhando desse jeito, pode ficar trabalhando. Aí eu disse, pronto, e para finalizar, a melhor. Eu disse, para finalizar, a melhor. Eu disse, deixar de beber. Se você deixar de beber, eu juro a você que eu volto agora, já pego o que eu tiver aqui e já volto. Mas, quando eu disse assim, esse homem baixou a cabeça assim, ó, ficou pensando. Quando ele levantou a cabeça assim, ele olhou para mim e disse, tá para nascer a mulher que vai fazer eu deixar de beber. Quando ele disse assim, deu uma raiva assim tão grande em mim. Eu disse, pode levantar, pode ir embora. Digo, tem conversa mais não, pode se sumir. Ele disse, eu posso diminuir, agora deixar de beber não. Eu disse, pronto, vá beber suas cachaças e me deixa em paz, me erra aqui. Mas foi aí que começou. Foi aí que minha vida se transformou no inferno. Ele fez todo o inferno do mundo para eu sair da casa da mulher. Tu sabe o que ele fez? Eu acordei um dia de manhã, tava as paredes da mulher tudo lastada de revista de sexo, para dizer que era eu, que era sem futuro, e eram os cabos que estavam botando na minha porta. A sorte dada por Deus, que eu acordei de manhã. Aí quando eu vi, eu digo, meu Jesus, que eu sempre tive o hábito de me acordar cedo. Uhum. Aí eu comecei a rasgar todos os papéis que tinha. Eu digo, isso foi seu pai. Aí a amiga disse, mãe, foi pai mesmo. Porque eu vi 2 revistas dessa em casa. Então foi pai. A amiga disse, eu vi essa revista lá. Eu digo, pelo amor de Deus, tu estava lendo essa revista? Ela disse, eu peguei em cima do guarda-roupa. Eu disse, foi, tá bom. Fui por fora, cheguei lá, falei com o juiz. Aí ele disse, olha, mandou chamar ele lá. Aí ele disse, não, foi eu mesmo, eu fiz isso para que ele era assim, ele tinha essa qualidade. Se ele fizesse uma coisa, ele assumia. Ele disse, foi eu mesmo, eu fiz isso para a mulher botar ela para fora. Aí ele disse, olha, só que você não vai fazer isso mais, porque se você fizer, você vai preso. Oxe, não adiantou não. Quando foi outra vez, ele quebrou as portas da mulher. Misericórdia. Quebrou as portas da mulher, a mulher com 90 anos. Aí a Ari ligou para mim, então, e disse, Edna, tome as providências, porque se você não tomar, não vai ter condições da gente manter você aqui. Você sabe que é uma senhora, com quase 100 anos, que já começou a se desgostar de mim. Aí eu disse, infelizmente, né? Eu digo, meu Deus, tá vendo que eu não vou deixar um negócio desse. Fui pro juiz de novo. Quando cheguei lá, contei a ele disse, dona Edna, eu vou dizer um negócio para a senhora. Ele disse, olha, a partir de hoje. Ele disse, a partir de hoje. Aí olhou para ele e disse, olha, a partir de hoje, se você subir na calçada da casa que ela trabalha, 5 anos de cadeia. Eu já estou lhe enquadrando na lei Maria da Penha. Se ela chegar aqui com qualquer reclamação, ela tinha assim, ó, você está preso. Oxe, eu achei que isso ia se vir. Oxe, o homem aprontou mais, entrou dentro da casa da mulher para me pegar. Aí eu não sou muito besta, não, eu sou esperta, não sabe? Mas quando eu estava na cozinha, aí eu vi um vulto, correu pro quarto, não sabe? Aí eu disse, dona Joaninha, entrou alguém aqui? Aí dona Joaninha disse, não. Aí ele pegou a dona Joaninha cochilando, como se diz, entrou. Aí eu digo, dona Joaninha, tem alguém aqui dentro de casa? Eu digo, meu menino, não é, que estão tudo na escola. Aí, mas, eu te juro, quando eu fiz assim na porta, ele estava por trás da porta. Aí começou a me agarrar. Eu disse, sai daqui, ele me agarrando. Eu disse, sai daqui, ele me agarrando com o braço assim em mim, sabe? Como que queria me enforcar. Aí eu não sei se tu lembra que a casa da dona Joaninha saía para a Estrela. Sei. Saía para a Estrela, eu consegui abrir a porta, corri pela Estrela. Quando vim, já vim com os homens. Já vim com a polícia, já. Nós chamamos os homens vieram. Aí disse, onde é que ele está? Eu digo, ele está dentro de casa. Aí eu disse, ele está dentro de casa. Ele estava mesmo. A polícia pegou ele dentro de casa. Quando pegou, agemou, aí disse... E era dos cínicos. Ele disse, você vai deixar a polícia fazer isso comigo?
Eu disse, eu vou mandar botar algema nos teus pés. Eu disse, pelo amor de Deus, já algeme pé, algeme mão, algeme tudo. Aí pronto, foi a última vez que quando ele viu, por isso que a gente não deve ter medo, entendeu? Exato. Não deve ter medo, porque se você temer, se eu não tenho feito isso, eu nunca mais ia ter paz. Eu disse, algeme tudo, e ele lá dentro, batendo com as mãos. Não deixe fazer isso comigo, não. Eu disse, não deixe. Eu quero que bote a algema nos teus pés também, algeme tudo. Então, hoje em dia, as mulheres sofrem muito porque elas não têm coragem também. Tenho medo também. Cada dia que passa, as leis, graças a Deus, estão melhorando. Precisa ser mais efetiva, porque a gente vê nos noticiários. Exatamente. Que a gente vai na justiça, as leis são fracas, às vezes solta. Exatamente. Graças a Deus, não aconteceu nada com você, mas como você mesmo relatou, você escapou várias vezes. Eu escapei várias vezes, eu tenho testemunha, eu escapei várias vezes, de faca, de tiro de 12. Então, isso é um alerta para as mulheres. Para a gente da sociedade, para vocês, autoridades, né, que os deputados, vereadores, esse ano é ano de eleição, então melhore as leis para que esses agressores permaneçam na cadeia, não espere acontecer algo pior. Eu acho que deveria a lei, na minha humilde opinião, o cara já surgiu, a primeira agressão, já tem que ser preso. Já tem que ser preso, porque da próxima ele mata. Esse negócio de medida protetiva, infelizmente, não resolve. Comigo não resolveu isso aí. Comigo não resolveu. E a gente vê diversos casos. Eu acho que as leis estão endurecendo, estão melhorando, mas ainda está devagar. Precisa sim a sociedade se unir, nós homens também apoiar cada vez mais as mulheres, como Dona Edna, assim, ter a coragem de falar, ter a coragem também de denunciar, né, Dona Edna? Eu, para me livrar, eu juro a você, aqui dentro de Princesa Isabel, teve um dia que eu invadi o batalhão lá da polícia, eu entrei lá dentro, só tinha homem. Aí um policial olhou para mim e disse, eita, mulher de coragem. Ele disse, deixa eu tá, já viu a mulher de coragem? Sabe o que eu disse para ele? Eu digo, oxente, vocês são da justiça, vocês estão aqui para proteger a gente, por que eu vou ter medo, né? Verdade. Porque tava só policial lá dentro, eu invadi o batalhão, entrei lá dentro. Aí ele disse, já vi mulher de coragem? Eu disse, sim, mulher de coragem, porque eu estou buscando proteção. Então, eu estou aqui porque eu estou precisando e sei que vocês estão para proteger a gente. Eu não tenho por que eu ter medo. Eu falei de jeito para eles. Falei de jeito. O problema está mais na lei, né? Nas leis. As leis do nosso país, infelizmente, solta muito rápido, né? Quem comete esse tipo de crime, né? A maioria dos crimes, né? Vai lá, passa um bom tempo... E existe as chamadas brechas na lei, né? Que solta. E outra coisa que eu quero falar aqui. Às vezes que ele foi preso, eu nunca fui em delegacia para tirar ele, não. Por mim, ele passava 3, 4 dias lá. Chegava gente, tu não vai tirar teu marido da cadeia, não? Eu digo, não. Ele vai sair no tempo certo. Porque tem muitas mulheres que botam, porque não todas, que tem delas sem vergonha. Bota hoje. Bota de manhã, quando é de noite, vai tirar para dormir mais ele. Verdade. Então, como é que um homem desse vai respeitar ela? Vai fazer de novo. Verdade. Não é verdade? Sim, sim. Infelizmente, as mulheres têm que se autovalorizar, ter e não coragem, ter pena e nem dó. Ter coragem, exatamente. Porque ali ele está utilizando a manobra, né, vamos dizer assim, para manipular. Porque, infelizmente, quem faz 1, 2 vezes, dificilmente vai mudar. Chegou um tempo que ele me chamava de onça. Ele dizia, quando ela se transforma numa onça, ele chegava a dizer isso comigo. Ele disse, Ave Maria, ele chegava, sabe? Ele disse, ela hoje está transformada numa onça. Porque assim, eu tinha que me defender, né? Então, muitas vezes, eu escapei assim da violência dele. É como eu estou dizendo, até tiro de 12, ele apontou para mim assim, e eu cheguei a debochar dele, achando que ele não ia atirar, e ele atirou, ficou um rombo desse tamanho no armário. E minha sorte foi minha filha mais nova que na hora do tiro, porque Deus, quando Deus tem um propósito na sua vida, nada lhe acontece. Minha filha estava dormindo, do nada ela acordou, e na hora do tiro ela pulou em cima de mim. Na hora que ela pulou, pegou no armário, ficou desse tamanho, ó. Então minha vizinha escutou e correu lá para casa. Isso aí não pode ficar assim, você tem que dar parte dele. Era o quê? Era 2h30 da madrugada. Então não era por nada, era cachaça, implicância que ele tinha comigo. Era aquela implicância, quando chegava, ele se transformava. Então hoje você tem que ter coragem, porque se não tiver, se ele bater em você uma vez,
você não fizer nada, ele vai ficar viciado. Uhum. Porque eu lembro, a primeira vez que ele bateu em mim, eu deixei pra lá, não falei nada. A primeira vez que ele deu uma tapa na minha cara, ele bateu na minha cara e eu não fiz nada. Então daí eu virei saco de pancada, até eu tomar as providências, né? Então eu comecei a pegar coisa pra me defender. Quem bate uma vez, infelizmente, vai repetir. Se você não reagir e denunciar, reagir que eu digo, né? Denunciar. E sempre que eu dava parte, ele dizia que quando saísse me matava. E graças a Deus, mas eu sempre falei isso para Deus. Eu dizia, meu Deus, se o Senhor vê que algum Deus esteja correndo muito perigo, se eu faço alguma coisa por mim, eu sempre disse a Deus. Sempre pedi. Sempre pedi. Ele gostava muito de ir para a Serrinha, inclusive ele morreu lá, Serra Talhada. Uhum. Era o lugar que ele mais gostava, ele me chamava direto para morar lá. Ele dizia, vamos morar em Serra Talhada? Eu digo, não, vou não. Ele dizia, é o lugar do meu sonho, é tanto que ele morreu lá. Serra Talhada, eu já estava o quê? Eu já estava 4 anos separada dele quando ele morreu. Uhum. Estava quase 4 anos, 3 anos e 8 meses quando ele morreu. Antes dele morrer, ele ainda procurou minha filha, disse que tinha se arrependido muito. Aí eu disse, não, eu não tenho raiva dele não, eu já perdoei ele, mas realmente, perdoei de coração. Aí eu disse, não, eu não tenho raiva dele não, só não quero aproximação. Eu disse para minha filha, não quero aproximação, mas eu não tenho raiva dele não. Então lá, ele tinha amizade com o pessoal lá na Serrinha. Uhum. Que foi lá na Serrinha, lá que Duda morreu. Certo. Aí minha filha disse que ele falou com um rapaz lá, para o rapaz me matar. Disse que ele queria dar R$500 para o cara me matar. Aí disse que o cara disse assim, você conversa que eu vou fazer um negócio desse com a Edna. Disse, a Edna me tratou muito bem quando eu cheguei lá. Ele foi umas 2 vezes lá em casa. Uhum. Ele disse, ela me tratou muito bem quando eu cheguei lá. Ele disse, jamais que eu ia fazer um negócio desse com a Edna, jamais. Uhum. Você tá doido? Tira isso da sua cabeça. Para tu ver até antes, chegava o nível de loucura dele. É. Era uma paixão assim que ele tinha por mim. Depois que eu deixei uma doença, isso é uma doença, tem que ter tratamento. É uma doença. Então, depois que eu deixei, ele começou a ficar obcecado por mim, obcecado a controlar meus passos, para onde eu ia, tudo. Eu era na casa da Dona Joaninha, eu passei 2 anos dentro de casa sem um lazer de nada, sem sair. Os meninos chegavam a dizer, Edna, saia, você é jovem, você precisa sair. Você é jovem, você tem que sair, você não vai poder viver só dentro de casa. Eu disse, eu tenho medo, eu não saio. Eu passei 2 anos que eu separei dele. Passei 2 anos só dentro de casa, só cuidando de Dona Joaninha, dos meus filhos e lazer de nada. Para vocês verem, né, o nível, é só dar vamos falar um pouco aqui a respeito, né? Para verem o nível que é a violência, porque mesmo separada, então ela já ficou com os traumas. Infelizmente, a nossa justiça falha, não deixa o cidadão solto. Foi. E tira a vida da pessoa, né? Tira a sua vida. Mesmo separado, mas a senhora mesmo assim mesmo tinha medo. Passei 2 anos. De acontecer alguma coisa com a senhora. Não é verdade, dona Edna? Aí com 2 anos, eu já separada dele, sabe? Com 2 anos. Aí Dona Joaninha dizia, vai dar uma volta, vai na Estrela, vai comer um pastel. Você é muito nova, vai se isolar dentro de casa. Eu vou para a Estrela. Quando eu cheguei lá, eu conheci um cara que ele era de Santa Cruz da Baixa Verde. Agora o cabo era homem de garantir, assim, uma mulher, o cabo chegar e ele garantir. Aí ele se engraçou em mim. Eu era nova na época, né? Eu tinha o quê? Tinha menos de 30 anos. Esse cara se engraçou em mim, só que eu não dei liberdade nenhuma para ele, sabe? Aí ele perguntou se podia sentar perto de mim no banco. Eu estava sentado no banco da praça, vai comer o pastel. Aí eu disse, pode. Isso ele estava lá em Dosca, no bar de Dosca. Ele viu. Ele tomou 2 e veio diretamente lá onde a gente estava. Aí eu nem conhecia o cara direito, era de Santa Cruz. Aí ele disse, o que é que você está fazendo aí com minha mulher? Aí ele olhou e disse assim, sua mulher ou sua ex-mulher? Ele perguntou se eu era casada. Eu disse, não, eu sou separada. Aí ele disse, sua mulher ou sua ex-mulher? Porque até onde eu sei aqui, ela é sua ex-mulher. Aí ele disse, olha, eu tô muito interessado nela, tô pensando em investir nela, desse jeito. Do nada, assim, o homem falou do nada, que eu tinha visto ele naquele instante. Aí ele disse, estou pensando em investir nela. Ele disse, eu vou lhe dar um conselho. Não vem com violência aqui, não. Se você quiser uma cerveja para esfriar a sua cabeça, eu pago. Agora, mexer com ela aqui, eu não conheço um homem que mexa com ela, desse jeito. Ele disse, volte para o lugar que você estava. Ele estava armado. Ele disse, volte para o lugar que você estava. Aí ele foi e voltou, o cabo peitou ele.
Aí seu Jaime, não sei se tu lembra do seu Jaime, que era um Sim. velhinho baixinho. Eu tenho muita amizade com o seu Jaime. Aí seu Jaime disse, oxe, esse homem aí, ele é muito estruturado em Santa Cruz da Baixa Verde. Disse, se ele tivesse mexido com você, aí ele era homem de mexer. Eu disse, não, mas eu não quero isso não. Eu peguei e agradeci a ele, eu disse, muito obrigado pelo que você fez, que eu também não queria que ele fizesse nada, né? Sim. Não, assim, eu sei que ele era o pai dos meus filhos, e ele nunca na vida, que eu queria que acontecesse, nem falo com ele, né? Uhum. Nunca eu queria que acontecesse, né? Aí ele disse, não, eu fiz aquilo pra... Eu não ia deixar, eu sou homem, eu não ia deixar ele mexer com você. Aí eu agradeci, passei mais uns dias enfurrado dentro de casa, sem poder sair. Isso é muito tempo, minhas filhas sabem. complicado. Tudo que eu estou contando aqui, minhas filhas vão assistir, elas sabem que é verdade. Ainda não, Mas mentira. ninguém está dizendo que é mentira, não. Aí você não ia inventar. Eu não ia inventar, né? Quem conhece, então, você sabe. Eu sofri muito. Quem conhece sabe. Vamos dar uma pausa para a dona Edna. Respirar. A mulher tem história, viu? Tomar uma água. A mulher tem história, viu? Depois desses grandes relatos aqui de dona Edna, né? Uma história muito forte aí de uma mulher guerreira, né? De uma mulher vitoriosa. Graças a Deus. Esse nosso podcast, graças a vocês que estão aqui, graças também aos nossos patrocinadores, tá certo? Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição, Centro Cultural João Mando Neto, iGreen Energy, Marisa Mello Arte e Curadoria, Pilates para Atletas, Fisiocorpus Pilates, Alana Diniz Lingerie, Arte e Mídia. Já não deixa de se inscrever no canal, ó. Tem um bilotinho aqui embaixo, ó, não se inscreve. Já aperta lá nele. Tem o dedinho aqui, ó, para cima. Dá o joinha lá, curte, compartilha e deixa aí o seu comentário aí, que hoje a história aqui é para mais de metro, como diz aqui. É um jornal! Dona Edna, como é que você faz, através dos seus vídeos, para estar inspirando as mulheres a assim, ter a vida um pouco mais leve, né? E como é que você conseguiu reverter toda essa sua história vamos dizer assim, essa sua história difícil de vida, né? Que você relatou desde a sua infância até a sua fase adulta, até um tempo atrás, né? Inclusive eu, até pouco tempo atrás, eu estava num relacionamento também, que também pegava muito no meu pé por conta dos meus vídeos. Não queria que eu aparecesse em nenhum vídeo. Sempre que eu aparecia, era briga. Sempre que eu chegava em casa, era briga. Você vai ter que escolher. Ou os vídeos ou eu. Ou os vídeos ou eu. Sempre essa cantiga no meu ouvido. Ou os vídeos ou eu. Aí eu, né, tava cega, porque a pessoa fica cega. Você não enxerga um palmo do seu nariz. É por isso que eu não recrimino, assim, mulheres, porque tem mulheres que elas não têm força, né, para dar um baixo nisso. Mas só que eu tive ajuda para isso, entendeu? Eu arrumei pessoa que diz, você não merece isso, você tem que ter amor próprio. Você não está fazendo nada de errado. Então, por que você vai parar de fazer seus vídeos para agradar uma pessoa se você não está fazendo nada de errado? Você está levando alegria para o povo. Sim. O povo gosta dos seus vídeos com o seu filho. Então, você não está fazendo nada de errado. Então, você não deve obedecer. Uhum. Você não deve você não deve obedecer isso. Então, eu comecei, sabe, para pensando, eu digo, sabe que isso está certo? Então, eu tive pessoas que, assim, me deu muita ajuda, assim, autoestima, sabe? Para eu ser uma pessoa que gostasse mais de mim, para mim me amar. Hoje eu sou uma pessoa que eu me arrumo para mim, eu faço o que eu gosto, o que eu quero. Não é para agradar ninguém, não é para mostrar a ninguém, é porque eu me sinto bem com isso. Então, mais das vezes, eu sou criticada por isso. Se eu for numa padaria, eu coloco batom, eu costumo dizer, é a minha identidade. Eu sem batom, tá certo. Eu sem batom, eu sou uma pessoa sem identidade, eu sou indigente. Muito bem. Então eu brinco muito com isso, né? Eu tenho uma amiga que ela faleceu, em Afogados, uma grande amiga. Ela é supervisora das escolas lá em Afogados. Ela dizia, eu amo tanto quando eu te vejo falar assim, eu não fico sem minha identidade. E ela fala, então eu lembro muito dela isso. Sandra, tinha uma amiga do coração.
Uma pessoa que eu conheci, ela nunca mudou, sempre foi a mesma pessoa. Aham. Sempre, sempre, sempre me deu força. Uhum. Então é uma pessoa que eu guardo muito assim no meu coração, de verdade mesmo. Então, eu tive ajuda assim, você não deve aceitar isso na sua vida. Você deve fazer o que você gosta. Então é isso que eu faço. Eu me amo, eu gosto de fazer as coisas. Se eu tiver 20 minutos para fazer o que eu gosto, eu faço. Eu não me importo com ninguém, que o povo fala isso, fala aquilo. Não estou nem aí. Eu quero saber se eu estou feliz, se eu estou bem. Então eu não vou deixar de fazer as coisas porque fulano fala. Fulano, fala. Eu, porque eu gosto de me arrumar, eu já ouvi crítica, não sabe, de pessoas Sim. Novinha comigo. Eu digo, tá bom, novinha ou velhinha, mas eu tô me cuidando, né? Com certeza. Então eu quero assim, cada vez me cuidar mais, cada vez me amar mais, porque eu mereço, eu sei do que eu passei. Com certeza. Chegou uma época da minha vida que eu não podia botar uma bolsa na mão, eu não podia usar um batom, eu não podia calçar uma sandália dessa. Então hoje eu tenho a oportunidade, se eu quero uma coisa e eu tenho dinheiro, eu vou comprar para mim. Porque eu não tive, a minha filha chegou para mim e disse, mãe, deixa mãe, porque mãe é uma pessoa que ela nunca pôde fazer uma maquiagem, mãe nunca teve esses relatos dessas coisas, né? Então, ela gosta muito, então por que ela deixar de fazer? Então eu não vou deixar de fazer. Eu me arrumo para mim, não arrumo para me mostrar a ninguém, porque eu sei que no nosso lugar, no Nordeste, sempre tem essas criticazinhas, né? Então, eu quero melhorar cada vez mais. E o conselho que eu dou para todas as mulheres, porque, assim, eu não tenho muito estudo. Eu pretendo estudar, mas se eu pudesse, eu era uma defensora das mulheres. Mas você já está relatando em apoiar. Defensora das mulheres, né? Defensora. Quando eu vejo as mulheres virar tapete e homem pisando, eu não aguento, não. Eu fico doente. Eu vi uma mulher que o marido chega em casa, bate nela, joga ela na parede, faz todo tipo de coisa, envolve família, envolve irmão, coisa que eu nunca fiz. Meu pai sempre fala, essa daí, ela pode morrer lá, mas ela não conta nada. Não conta nada, ela não conta. Nunca envolvi meus irmãos, nunca envolvi meu pai, porque eu sabia que meu pai não queria, então não tinha por que levar problema para meu pai e para minha mãe. Eu fiquei besta, que ela envolve a família toda, quando é no outro dia tá com homem. Ou seja, ela está levando, além do problema dela, está levando para a família dela. Quando você vai procurar ajuda, para tentar sair, né? Para tentar sair. Sair desse... Então eu vejo assim, muitas mulheres perdendo a vida por causa de homens, sabe? Porque elas começam a ver que é agressor, ver que é ciumento, ver que é uma pessoa possessiva, mas elas, por ter amor, elas se mantêm ali. Hoje ele fez isso, amanhã ele não vai fazer, amanhã vai ser menos. Então vai indo, daí a pouco perde a vida, fica os filhos sem mãe, ele aí, como se diz, meu pai, escavacando os dentes, e a mulher aí debaixo do chão. Uma coisa que a senhora falou, dona Edna, muito importante, são os sinais, né? Os sinais. Então, esses sinais que ela citou aqui são sinais bastante importantes. Então, desde o momento ali do namoro, então, se é uma pessoa muito ciumenta, se é uma pessoa muito possessiva, se é uma pessoa que quer te isolar, tirar do teu meio, né? Exatamente. Às vezes quer afastar da família, quer afastar dos amigos, às vezes até dos próprios filhos. Então, aí já é um grande sinal de uma pessoa provavelmente agressiva. Exato. Porque aquela pessoa que realmente te ama, ela não vai te privar das coisas que você gosta, né? No seu caso, não iria te privar de fazer os seus vídeos, que é que você gosta. Exatamente, de me arrumar. Né? Então, você, como homem, tem que gostar de ver sua esposa, né? Sua mulher ou sua namorada, quem quer que seja, bem vestida, bem arrumada. Bem arrumada para ele, para o marido, Exato, né? Exatamente. Então, é aquele negócio, quando a pessoa está nesse embate é porque ela é muito insegura. Então, ela vai gerar essa violência. Infelizmente, você já tem que se atentar para isso. E quem é desse jeito, infelizmente, depois que casar, não vai mudar, não. Você não vai mudar. Se os pais, às vezes, não mudam, né? Então, você como mulher dificilmente vai mudar. E a tendência é aumentar as violências. Né? Nesse relacionamento que eu tive, né, que eu me separei, eu sempre pedi muito a Deus, eu digo, meu Deus,
Eu só queria mudar a minha mente. Eu pedia todos os dias a Deus, pedia todos os dias. Meu Deus, eu queria, não posso. Eu estava num relacionamento ali, só que eu não estava feliz, não sabe? Eu não estava feliz porque eu estava privada de fazer as coisas que eu gosto. Eu estava privada de ir na casa do meu filho. Quando eu ia na casa do meu filho, seu filho não é mais criança. O que é que você quer todos os dias? Eu disse, olha, meu filho, eu sou mãe e pai. Sou mãe e pai dos meus filhos, eu não deixo andar na casa dos meus filhos, não. Não deixo de jeito nenhum. Pode chegar e ter briga, mas na casa dos meus filhos. Todo dia eu ia na casa de Deus. Todos os dias, todos os dias. Ia na casa da outra que mora foi lá perto também. Nunca deixei. Eu só me senti fraca nessa parte de eu ter abrido mão dos meus vídeos, porque era uma coisa. Pronto, foi através desses vídeos que eu melhorei mais da ansiedade que eu tinha. Através porque eu ria muito. Serviu como uma terapia, né? Uma terapia que quando chegava a minha hora de eu fazer, nossa, era uma alegria tão grande que aquilo me contagiava. Era aquela alegria. Então, o que me fez melhorar dessa ansiedade que eu tinha, os vídeos que eu fazia. Eu começava a fazer, que eu fazia mais meu filho, era aquela brincadeira, a gente brincava, que meu filho sempre foi muito companheiro, a gente sempre foi muito apegado um com o outro. Porque todo mundo saiu de casa, só ficou eu e ele. Então a gente era muito companheiro para tudo. Ele era de um jeito que ele vinha, se ele fosse comprar um lanche e eu estivesse dormindo, ele chegava e ele me acordava. Mãe, levanta, para comer, desse jeito. Então nós, era aquele vínculo, eu mais ele, assim, porque todo mundo saiu, só ficou eu e ele dentro de casa. Somente eu e ele, então a gente tinha aquele... Tinha não, a gente tem, né, mas só que assim, hoje, ele morava sozinho comigo, né, mas hoje ele tem a esposa dele, tem a vida dele, né. Sim. Eu tenho a minha, né, então, de certa forma, diminui um pouco, né. Sim, porque naquele tempo, era só eu e ele, nós brincávamos dentro de casa, eu tinha aquela intimidade de responder aquelas perguntas para ele, né, eu não tinha vergonha, porque nós éramos muito parceiros, mas eu e meu filho. E os seus vídeos, como você falou, além de ser uma terapia para você, é uma terapia para quem também estava assistindo. Tu pode acreditar que eu cheguei uma vez no São Vicente, fui fazer uma consulta, quando eu cheguei lá estava um rapaz em cima de uma cama. Não falava, não andava, de Lagoa de São João. A mulher, quando viu, ficou doida, porque disse que o menino me amava. E era? Ela disse, você vai. Ela correu atrás de mim, para eu ir na cama dele estava. Quando eu fui, olha aí, coisa boa. Ele começou a fazer os gestinhos, sabe? Ele começou a se emocionar muito. Aí eu procurei sair de perto. Ela disse que ele amava até a minha voz. Ela disse que quando ele escutava a minha voz, ela disse que era alegria para ele, quando ele escutava a minha voz. Ele gosta muito de você ajuda muito. Ele diz, gente, você ajuda muito. Então, é uma coisa muito boa, assim, porque você leva alegria. Exato. Né? A alegria para mim, que estava fazendo, e a alegria para quem está assistindo. Né? Exatamente. Isso é uma coisa... Tu acredita que eu fazia esse trabalho meu, não era nem... Se eu não via nem dinheiro, tu acredita? Acredito. Eu via mais porque eu amo fazer. Eu amo fazer vídeo, essas coisas, participar. Aí tem pessoas que às vezes não entendem. Aí às vezes é uma personagem ali. A gente tem pessoas que não entendem, né? Sim. Aí uma vez eu cheguei na padaria, tava uma turma de rapazes, mas eu nunca destratei. Sempre procurei ser educada com todo mundo, porque são meus seguidores, né? Então, sim, eu tenho que manter ali, né? Eu entrar no ritmo da brincadeira. Aí eles estavam tudo tomando café, né? Aí começaram a brincar comigo. Eita, chegou a mulher namoradeira, namorou não sei aonde, já namorou na cacimba, porque isso era o que a gente fazia os personagem. Vídeos. Já namorou numa cacimba, já namorou não sei aonde, não sabe? Aí eu entrava na brincadeira com eles, né? De ser ignorante, né? Sim, sim. Ela era uma personagem minha. Então eu me entrosava ali com eles e ninguém saía com raiva, todo mundo gostava. Eu lembro dessa época que tinha esses vídeos, né? Que tu fazia. Teve uma época no Pé de Siriguela também. No Pé de Siriguela, era todo canto. Eita. Então eu sempre procurei, assim, sabe? Me entrosar assim, com as pessoas, assim, não ser ignorante com ninguém. Para tu ver, pelo relato de ignorância que eu tive em casa, meu pai era muito bruto. Eu ainda já tenho marca nas minhas costas aqui. Tenho marca nas minhas costas do meu pai. Marca nas minhas costas. Mas isso não me transformou numa pessoa violenta, numa pessoa agressiva. Tem muita gente que às vezes se torna agressivo porque disse que passou por isso. Não, passei por tudo isso. Conseguiu se transformar e como você já falou,
você sempre teve muita fé em Deus, Sempre que muita me fé mantenho. em Nossa Senhora, né? Sempre. Então, a fé te ajudou a ser essa mulher que você é Me hoje. ajudou a fé, porque sem fé você não é nada. Exato. Então, minha mãe, ela admirava muito, ela dizia assim, você, por passar por tantas coisas, mas você é uma pessoa que você reza, você ora. Minha mãe admirava muito isso em mim. Ela dizia, você tem muita fé. Eu não vejo você chamar um nome. Só que minha mãe, ela é falecida, ela falava isso. Uhum. Por mais que você passe por tudo isso, mas você é uma pessoa que eu não vejo você chamar um nome. Minha mãe fala desse jeito. E ela disse, a coisa mais gratificante que eu acho, minha mãe falou uma vez para mim, quando eu cheguei dentro de Princesa, que todo mundo dá boa informação sua. Minha mãe fala desse jeito. Ela disse, eu fico muito feliz. Quando eu falo no seu nome, que meu apelido é Gô. Aí eu digo, mãe, não chega em Princesa chamando Gô. Ninguém me conhece por Gô. Isso é apelido de infância, né? Dos irmãos. Eu digo, me chegue chamando eu de Edna, porque ninguém vai saber onde é a casa. Aí ela dizia, eu fico muito feliz, porque todo mundo dá boa informação sua. Ninguém fala mal de você. Eu digo, graças a Deus. Outra coisa que eu agradeço muito, né? Tem pessoas que dizem que recebem muita crítica em Instagram, essas coisas. Sim. Eu sou uma pessoa de um privilégio tão grande assim. Ninguém nunca me agrediu com palavra, acredita? Pelos Instagram, nunca. Nunca a pessoa disse, tu é isso, tu é aquilo. Nunca. Porque sempre tem o que chama de hater, né? Aquelas pessoas que entram nas redes sociais só pra estar xingando. Né? Não, nunca. Nunca tem uma pessoa para me xingar. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Dona Edna, a gente vai chegar numa parte aqui, já pegando para o final da nosso bate-papo. Tá um bate-papo muito Se for para contar tudo, é um jornal desse tamanho. Agora é o quadro que a gente chama o bate-bola. O bate-bola é o seguinte, eu vou falar uma palavra e você vai responder. Eu vou falar uma frase e a senhora vai tentar dizer em uma palavra. Tem uma palavra. Será que a senhora consegue? Não sei, vamos tentar, né? a senhora, como diz a senhora mesmo, desinveste. Quando eu desinvesto, não tem que me pare, viu? Eita! Uma palavra que define sua vida. Uma palavra. Esperança. Sua família. Tudo, né? A fé. Minha fé é sem palavras. Minha fé remove montanhas. Sua coragem. Demais. Eu sou uma pessoa que, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu digo, eu vou fazer. Não importa ninguém chegar e dizer, tanto que meus filhos já conhecem essa qualidade. Eu disse, olha, não adianta. Mãe é assim, quando ela diz, eu vou fazer, ela faz mesmo. Embora me esborrache, mais fácil. O sertão representa? O sertão representa muita coisa, né? Representa minha infância, minha história de vida, né? Certo. E tudo mais, né? Minha origem. Tem alguma lembrança da sua infância? Eu tenho uma lembrança muito grande, hoje eu estava lembrando, sabe do quê? Uma vez, eu estava em Patos, na companhia da minha mãe, ó, pra você ver, eu não tenho muita leitura não, mas também nunca fui muito besta não. Certo. Eu estava com minha mãe, eu tinha ido para casa de uma avó minha, que minha família é de Patos, Sertão. Uhum. Aí a gente saiu 3 horas da manhã para pegar o ônibus, naquela época era o ônibus. Uhum. Aí veio o ônibus certo, para você ver, eu nem sabia ler tanto, eu na companhia dos meus irmãos tudinho, que a gente foi. Aí o ônibus veio, a gente estava tudo dentro do ônibus. Aí o homem disse, o motorista disse assim, esse ônibus vai para Manaíra. Minha mãe desceu com a gente tudo, ninguém me falou nada. Te juro, ninguém me falou nada. Eu disse, mãe, vamos entrar no ônibus, eu pequena, viu? Eu disse, mãe, vamos entrar no ônibus, porque se vai para Manaíra, passa em Princesa. Sim. E passa também em Lagoa da Cruz. Uhum. Aí ela pegou, olhou para mim, aí fez, é mesmo? Volta, nós tudinho, parecendo uns pintinhos, uma galinha de pinto. Nós tudo dentro do ônibus. Aí a mãe chegou e contou a pai. Disse, olha, ninguém disse isso a ela, que para ir para Lagoa da Cruz, passava Princesa, Manaíra. A gente morava no sítio. Sei. Não sabe? Pois se não fosse eu, minha mãe tinha descido, tinha perdido o ônibus. Olha aí, e ela contava muito essa história. Um sonho que a senhora deseja realizar ainda? Um sonho? Meu sonho que eu tenho, sabe? Pronto, um dos meus maiores sonhos, vou te contar agora. Eu queria estudar, não sabe? Porque eu queria, assim, ser defensora das mulheres. Isso aí é um grande sonho que eu tenho, de dar palestra,
falar. Isso é um sonho que as mulheres não falar. Você já está realizando, você hoje aqui já está falando, esse já é o primeiro passo. Então, já é o passo o quê? De você buscar e você querer. Só basta agora, cada vez mais você vai atingir. Cada vez atingir mais, né? Exatamente. E nunca deixar de postar minhas coisas. Embora tenha só uma pessoa assistindo, mas eu não deixo. Muito bom. E tem mais, no lugar da gente, ele começa, você está postando besteira? Você está postando não sei o quê? Eu digo, não se incomode, não assista. Mas eu vou continuar postando. Queira você ou não. Muito bem. Uma mulher que inspira a senhora. Uma mulher que inspira... Assim, eu sou muito... Assim, Andréa Mariano. Ela me inspira muito. Assim, né? Na força dela, na coragem, na determinação dela. Ela me inspira muito. Assim, porque ela não tem medo. Ela, quando quer fazer uma coisa, ela vai, ela faz. E não tá nem aí. Não importa com crítica de ninguém. Então, eu me inspiro muito nela também. Uma qualidade que nunca pode faltar em uma pessoa. Caráter. Muito bom. Caráter. Um momento inesquecível da sua vida. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível que eu tive na minha vida, assim, não foi muito bom, né? Foi a perda da minha mãe, na UTI. Então, isso eu não esqueço. Uma comida que lembra a sua infância. O bacão. Isso é um baião de dois. Minha mãe fazia muito, e sopa de feijão. Isso eu lembro muito. Essa daqui eu vou perguntar, mas tudo você já acontece. O que lhe faz sorrir? O que faz sorrir é a felicidade. Eu gosto de rir, eu gosto de ser alegre. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que eu sei separar. Por mais que eu esteja triste, tu vai estar lá em casa, tu não vai ver eu com cara feio, nem descontando meus problemas e tu não. Certo. Eu vou te tratar bem. E também eu tenho um negócio comigo, eu não tenho duas caras, eu tenho uma cara só. Você chegar lá em casa, você vai ver eu com a cara só, que tem pessoas que é assim. Na sua frente, ele é igual, um baralho. O baralho mostra duas caras. Tem pessoas que é assim. Hoje ele é uma pessoa, amanhã é outra. Então eu não gosto desse tipo de pessoa. Verdade. E outra coisa, não gosto de quem me bota para baixo. E nem chega para você e diz, você não vai conseguir. Você consegue tudo que você quiser, basta você ter fé e pedir a Deus. É verdade. Como eu vivo nesse trabalho aí do Instagram, já também veio tanta gente aqui me chamar de doidinha. Eu digo que sou doidinha mesmo. Sou doidinha mesmo. Agora, para a gente finalizar, certo? Uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora. A mensagem que eu deixo para todas as mulheres que estão me assistindo é que vocês tenham força, que vocês não deixem acontecer isso na vida de vocês, né? Vocês não permitam. Vocês tenham amor próprio, vocês gostem de vocês primeiro, se amem, se cuidem. Quando vocês perceberem a violência, vocês caiam fora, porque pode vir uma coisa pior, né? Você começa a passar a mão. Hoje ele fez isso, amanhã ele não vai fazer. Não tenha dó, chute o balde, porque não tem esse negócio. Tem homem que fala assim, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Aí vai tirar a sua própria vida. Não pode, porque as mulheres têm o direito de viver, têm o direito de escolher, como eles têm também, né? Então hoje, tá muito bom assim, porque hoje a maioria das mulheres faz o que elas querem. Tem uma música de Simone Simaria que eu admiro muito, que ela fala, né? Sim. Ela fala muito sobre isso, então eu admiro muito. Porque hoje a mulher, ela não tá muito debaixo de pé de homem, não. Antigamente, sim, as mulheres, elas só no fogão, de ruim não passava, lavando, cozinhando, passando, fazendo tudo, sem ter direito a nada. Mas hoje as mulheres podem tudo que elas quiserem, basta elas querer. E a partir do momento que vocês veem que vocês estão sofrendo isso, vocês saiam fora enquanto vocês podem, né? É verdade? Essa é a mensagem que eu deixo para todas as mulheres. Tenha força, se cuide, se ame. Muito bom. E para a gente finalizar, antes de fazermos os agradecimentos à senhora, dona Edna, se você pudesse resumir sua história em uma única frase, qual seria essa frase? Para resumir sua história. Por tudo que eu já passei na minha vida, por tudo, agradecer a Deus, porque eu estou viva. Porque
Até me emociono falar nisso. Assim, eu passei, mas Deus me deu vida para isso, né? Se eu não tivesse passado, eu não estava viva, né? Então eu tenho que agradecer cada dia, cada hora, cada instante. Não foi bom, né? Mas me emocionei, nossa. Porque assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não estava assim, sabe? Sim, sim. Eu passei, mas estou viva. Exatamente. Então é isso, pessoal, para vocês verem que, acima de tudo, a gratidão, né? Então a gente tem que agradecer sempre àquele que nos deu a vida, né? A Deus. E o que a gente viu na história aqui de Dona Edna, uma história de superação desde a sua infância até os dias, praticamente os dias de hoje, né? Que ela relatou aqui para nós. E, Dona Edna, já de antemão, em nome do Conexão do Sertão, já quero agradecer por compartilhar sua história conosco, certo? Que Deus continue abençoando sua vida e que o seu exemplo siga levando esperança para muitas mulheres e famílias, certo? E com certeza, hoje, um dos seus sonhos foi realizado, né? Levar a sua história, fazer a palestra. Eu sempre tive essa vontade. Exatamente. De participar em palestras assim, para falar sobre mulher, né? Violência contra a mulher. E a gente deixa o espaço aberto aqui para outras oportunidades que você queira vir. Com certeza, se Deus quiser. A gente vai estar falando mais. Eu sempre vou estar disponível aí quando vocês precisarem. A respeito desse tema, que é um tema muito sensível, porém... Não tem como não lhe tocar, não tem como. Não tem como você não se emocionar. Principalmente você que viveu tudo isso. Tudo isso. Viveu, né? Você, toda a sua família, os seus filhos. E o que é mais impressionante, né, na história de Dona Edna, é que ela não... essa violência que ela sofreu, ela não passou para os filhos dela. Não passou. Não. Então, ela sempre teve esse cuidado de o quê? Com a fé que Deus deu a ela, né? Esse cuidado de cuidar cada vez mais dos filhos dela, para que isso não passasse de geração em geração. Então, eu já vi, até na internet mesmo, a questão dos ciclos. Existem os ciclos que vai passando, às vezes, os ciclos de dor, que vai passando de geração em geração. Às vezes, o seu avô passou para o seu pai, e o seu pai passou para você. Então... Você é uma mulher que quebrou esse ciclo. Eu não deixei me contagiar por isso aí, de violência, né? Exato. Porque eu não era assim, eu não sou violenta, eu não sou de brigar, sabe? Eu sou muito na minha. Assim, tem hora que eu me altero um pouquinho, sabe? Porque eu sou muito assim. Você é ser humano. Eu sou muito assim, respondona, entendeu? Quando eu não gosto de uma coisa, eu sou de falar. Eu falo, eu não gosto disso, eu falo mesmo. Mas é bom ser verdadeiro. Eu tenho isso aí, de falar. Então, igual, mais uma coisinha que eu vou te dizer. Sabe por que eu admiro a Andréia? Porque a Andréia, ela sempre chegou para mim, ela sempre valorizou o meu trabalho. Ela sempre chegou e dizer, né? Ela sempre chegou e disse, seu trabalho, ela sempre bota aquela fé em mim. Você é uma grande mulher, ela sempre me botou para cima. Então, por que eu não vou me inspirar numa pessoa dessa? Porque nunca me botou para baixo. Exato. Sempre me bota para cima. Você é uma grande mulher. Exato. Uma grande mulher. Ela diz, deixa jeito. Eu vou te falar uma coisa, olha, aqui dentro de Princesa Isabel eu lhe considero como uma grande amiga, ela fala. Então eu admiro muito isso, né? Porque a Andréia tinha tudo para ter nariz em pé. Exato. Tinha tudo pela a formação que ela tem, né? Porque a Andréia é formada em muitas coisas, né? Pessoas aqui não falam. Eu vejo pessoas aqui em Princesa, ela trabalhando dentro do mercado, ela não conhece mais você. Não sabe quem é mais você. Trabalha no mercado. Eu tive exemplo, aqui, eu até admirei, ó, é Diana de Neve. A gente, tu sabe quem é, sabe? Sim. A gente foi grandes amigas. A gente se encontrou, domingo, eu encontrei ela foi no Lagoa de São João, Recanto das Sombras. Ela estava lá com a cunhada dela, que tinha chegado dos Estados Unidos. Aí a gente sempre teve essa conexão. Eu dormia na casa dela quando eu era moça mais jovem, entendeu? Aí eu sempre sonhava com um quarto bonito, porque o quarto de Diana sempre teve tudo, né? A mãe criou muito bem criada, só ela de mulher. Aí eu dizia, Diana, eu queria tanto ter um quarto igual a tu. Não era inveja, era vontade ali, né? Que eu não tinha na minha casa, né? Sim. Ela falava desse jeito, você já tem um quarto, esse quarto é seu.
ela abria as gavetas e dizia, essa roupa é sua. Dizia desse jeito. Ela me fazia eu me sentir como se eu fosse dona lá. Então eu vi ela, foi uma alegria muito grande. Fui lá, abracei ela, beijei ela, matei uma saudade, falando muito, me deu muita força, sabe? Eu falei para ela que eu penso ir para São Paulo, me deu uma força. Então, uma grande amizade, né, que nada transformou isso aí. Exato. Então, hoje eu me encontro com uma amiga de infância que quando ela me vê, ela vira a cara. Porque tem um nível maiorzinho, né, uma formação. Eu dei uma resposta para uma de Campina Grande, que a gente foi criada junta. E ela me criticou por eu não saber igual a ela. E eu não falo com ela mais, tu acredita? Essas pessoas a gente tem que afastar. Mesmo. Então eu admiro muito isso a Andréia, porque a Andréia é humilde, tem pessoas aqui que já chegou para mim a dizer que eu sou babona dela. Eu não sou babona dela, não. Eu gosto dela porque ela é uma pessoa que ela sempre me botou para frente, ela sempre me valorizou, sempre falou, você é uma grande mulher, você é inteligente. Exato. Eu não vou deixar de gostar de uma pessoa dessa, não tem como, né? Não me botou para baixo, né? Com certeza. Então eu me inspiro nela muito, de verdade mesmo. Então é isso, pessoal. Grandes emoções hoje aqui com Dona grandes Edna. emoções, tá aqui o leva-flor da... Hoje a gente viu um lado, né? Um lado de Dona Edna que acho que muita gente não conhecia ainda. Eu mesmo conheci há pouco tempo, né? Já tenho convívio com Dona Edna já há um tempo também. É uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito. Ela... Inclusive, eu tinha uma dor nas costas. Melhorei através de você. Por quê? Através do Pilates. Do Pilates, gente. Olha, para quem tem qualquer problema de osso, o remédio é Pilates. Eu sempre passo isso para o pessoal. Muito bom. Eu tinha uma dor que quando eu acordava, era de lado assim, devagarzinho, porque não podia sair, que se correr, ela ficava torta de um lado. Quando eu comecei a fazer Pilates foi o remédio. Eu só via na farmácia dizer, dizia, menina, tu não pode estar tomando tanto remédio. Por isso que eu digo hoje, é Pilates. Eu repasso isso para todo canto que eu tô, São Paulo, todo canto. Que o pessoal chega, eu tô com uma dor, não sei aonde, eu digo Pilates, faço Pilates. Na época eu não sabia nem o que era isso. Eu digo, oxe, Pilates é um peixe. Pilates, a primeira pessoa que me relatou isso, Pilates é um peixe. O que eu faço, meu Jesus? Aí eu fui contar pro meu filho, ele disse, mãe, Pilates, mãe. E eu sei quem é que vai cuidar de mãe. Aí me levou para vocês, que eu não sabia, né? Primeiro foi lá no centro de reabilitação, tu lembra? Lá em cima, foi. Que foi lá que eu te conheci. Que meu filho sempre falou bem de tu. Maria, nota 10, mãe, sem palavras, muito bom ele. Ele falava, ele é muito teu fã, meu filho. Eu também acompanho muito o trabalho dele. Ele disse que tu era muito fã, ele fala muito bem de tu. Exatamente. Então, assim, é como eu falo, nem Deus agradou todo mundo. Vai ter crítica. Então, se você for parar a sua vida por causa de crítica, você não vai viver. Vai não. Por isso que hoje eu tô assim, eu tava fazendo caminhada, aí a mulher disse, ei, turista comigo. Eu disse, graças a Deus que eu sou turista. Disse, até hoje nunca dei uma volta de avião porque não tenho coragem. Eu digo, eu queria coragem, né? Ela deixa. Exatamente. E olha, antes de Dona Edna viajar, a gente ainda vai ter que fazer um vídeo com o meu personagem. Nós faz na hora, viu? O meu personagem que eu criei, né? Então, me inspirei em Edilson aí, né? A criação dos meus personagens aí também, que eu acompanho muito Edilson e Dona Edna. Oxe, eu tenho até o chapéu, se precisar, eu venho até com ele. Por isso que eu gosto de Dona Edna, que ela é testada. Eu venho até com ele, se precisar. Eita. Pois eu quero deixar meus agradecimentos pela oportunidade, né? Quero voltar mais vezes, né? E não vou ter vergonha de contar a minha história, porque é a realidade, né? Não tem como esconder, né? Isso aí. Com certeza. Então, são muitos traumas de infância, né? Então, não é ignorado. Eu hoje sou uma pessoa que eu às vezes esqueço de uma coisa, às vezes eu tenho ansiedade. Eu tive muito sofrimento na minha vida. Verdade. E só tenho que agradecer a Deus, né? Uhum. Deus é muito bom na minha vida. Ele é tão bom que, né, toda a sua família, a gente que acompanha, né, vê a transformação que ele fez, né? Então, ele sempre vai honrar e glorificar aqueles que têm fé. Que tem fé. Né? Tem fé, né, que uma hora isso vai mudar e isso vai acontecer. Dona Edna, mais uma vez, agradecer. Eu que agradeço o carinho e a oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que eu falei coisa também, que não tem como você não ficar um pouco nervoso, né?
Sim. Não tem como você não ficar um pouco nervoso. Você fica agitado assim, você fica, Sim. né? Querendo. São tantas histórias que você começa a contar uma, depois você entra em outra. Já vai aparecendo. Já vai aparecendo. Então, hoje, a minha história é grande. Se for para contar, é um jornal. Pronto. Então, presta atenção. Essa é a primeira parte da história de Dona Edna. Em breve, vai vir a segunda parte aí, quem sabe. A gente vai estar trazendo aí. E também quero agradecer a todos os meus seguidores, né? Que me assistem, que gostam de mim, né? Que torcem por mim. Então, eu só gratidão a vocês, né? E também quero dizer a vocês, não sou essa pessoa que tem essas leituras, não falo, não fico inventando fala. Eu sou a pessoa que eu falo, que eu sou mesmo. Não me escondo de ninguém, né? Sou quem eu sou mesmo, não escondo minha origem, né? Muito bom. Porque tem pessoas que escondem. Sim. Se seu pai é agricultor, não, meu pai é um doutor. Meu pai é da roça, meu pai é agricultor, por que eu vou mentir, né, não? Desse jeito. Então é isso, pessoal. Já aí, ó, os seguidores de Dona Edna, aproveita aí, né, Dona Edna? Já se inscreve aí no nosso Conexão do Sertão, aqui no Instagram, também aqui no YouTube e no TikTok também, estamos aí. Então, obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Conexão do Sertão. Já vai deixando aí o seu comentário, o seu like, para essa belíssima história e esse belíssimo bate-papo aqui que tivemos com Dona Edna. Conexão do sertão da Paraíba para o mundo. Só mais uma coisinha, deixa eu fazer, ver se você fazer o coraçãozinho aqui para os meus seguidores. Não sei fazer muito não, mas estou fazendo, ó. Muito bem. Tem hora que o menino pensa que é um triângulo, mas é o coração, minha gente, que eu estou fazendo para vocês, viu? Muito bem, é isso aí. Essa é Dona Edna.